E cafezeiras de plantão, olha nós aqui novamente, mais uma semana, né, Mário? Tava olhando aqui meu sapato, mas tudo certo. Mais uma semana aqui com café do moído. Café com moído. Tô igual o Silvano agora. Silvano às vezes confundiu. E hoje a gente tem uma atração muito especial, né? Inclusive pra época, né? Que a gente tá passando por esse período que vai nos esclarecer muitas coisas, né? E vai tirar algumas dúvidas minhas, que eu acho que deve ser muita gente aí em casa. E não esqueçam, tá? Aquela velha xaropada do início. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve lá no nosso canal, ativa as nossas notificações, tá? Segue a gente no Instagram também, que sempre tem conteúdo lá no canal e também no Instagram. É isso aí, como o Mário disse, é um convidado muito especial, que a gente inclusive tentou bastante, já foram meses, semanas tentando, e tudo como tem que acontecer, acontece no tempo de Deus. Então as coisas acontecem quando devem acontecer. Esse é o nosso primeiro convidado que hoje praticamente vai abordar um assunto que a gente não tratou ainda aqui, vamos falar de religião, né? Falar de fé, falar de um momento muito importante, que esse é o carnaval. E foi bom que a gente trouxe ele nesse momento. Eu acho que casa bem o momento a gente trazer quem a gente vai trazer. Sem muitas delongas, sem muita expectativa, a gente está aqui com o Padre Jaciel. Padre, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Como você disse, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para o Lucas, também o Mário. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, depois de tanto tempo tentando, né, um horário para a gente poder conversar. Mas para mim é uma alegria estar com vocês aqui nesse dia. Pra gente também. Satisfação é toda nossa. Com certeza. Hoje há quem diga que a data importante não é de festiva, né? Do carnaval não é festiva, mas sim religiosa, né, padre? Então, já sair com essa pergunta, como é que para explicar para o pessoal e para mim também, que eu sou um pouco leigo nesse assunto, como é que a Igreja Católica trata esse período do carnaval, né? Como é que a gente tem que, como cristão, como é que a gente tem que passar esse período carnavalesco? Sim. Que é tido a gente com carnaval, né? Uhum. O carnaval tem a sua origem em culturas pagãs, na verdade, né? Antes mesmo do cristianismo já se celebrava essa festividade, por assim dizer, né? Então é de origem pagã, né? Para cultuar os deuses gregos do vinho, da festa, né? Então já havia essa festividade. As culturas pagãs de Grécia, depois o Império Romano, meio que assumiram essa festividade. Com o cristianismo, né, quando chega o cristianismo, a religião cristã, então o cristianismo tenta trazer um pouco mais de equilíbrio para essas festividades que às vezes tinham muitos exageros, né? E aí se uniu o período de carnaval à proximidade de um tempo penitencial, né? Para que aí vem o nome propriamente de carnaval, né? Porque era meio que a despedida da carne, né? Já que a quaresma é um tempo penitencial e se faz muita abstinência de carne, então é meio que uma despedida de poder se esbanjar ou esbanjar a comida da carne, né? Então se despedia da carne para começar um tempo penitencial, né? Mas não há assim uma ligação de fato, assim, de direito entre carnaval e quaresma, né? Ficou que o tempo do carnaval sempre antecede a quarta-feira de cinzas, a quaresma. Mas não é que tem essa ligação assim, né? A igreja faz essa ligação, não. O calendário civil faz essa ligação e aí ficou essa ideia de que o tempo de festejar, de comer muito, porque vai começar um tempo penitencial, mais ou menos essa a ideia, né? Foi meio que uma coincidência o calendário, que na verdade tem a ver o calendário romano com o calendário cristão, com a festividade cristã. Interessante. Mas hoje, por exemplo, a igreja, por essa coincidência, de toda forma, a igreja também prepara não só a questão da quaresma, mas tem também campanha da fraternidade, né? Faz toda uma preparação nesse começo de ano de muitos movimentos, né? Sim. E aí a pergunta do Mário, que ele perguntou, eu fui para a questão de como surgiu, né, o carnaval, assim, mas não respondi o que ele perguntava sobre como o cristão então deve se comportar no tempo do carnaval, né? A gente sabe que é um tempo de festividade, a igreja aproveita esse tempo para quem quer poder fazer um retiro espiritual, né? Existem muitos retiros espirituais nas paróquias nesse tempo de carnaval, para quem não quer ir para nenhuma festividade, nem ficar em casa, pode fazer o seu retiro espiritual até para começar bem a quaresma, né? Mas para quem não vai para o retiro espiritual,
né, e quer ficar nesse tempo de festa, o que se aconselha é o equilíbrio, né? Não é porque é o carnaval, o tempo de folia, que eu, como cristão, vou fazer tudo que der na telha, né? Vamos dizer assim. Não, ter o equilíbrio, né? Se divertir, ter esse momento de lazer, esse momento de ficar com os amigos, com a família, mas tendo o equilíbrio, né? O que se pede, né? A prudência, o equilíbrio, para não haver exageros naquilo que não se deve, né? É como diz São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, como cristão, avaliar o que me convém, onde é que me cabe, quais as atitudes que condizem com minha condição de cristão, né? É o que se orienta para quem vai brincar o carnaval, como a gente costuma dizer, né? E equilíbrio realmente é um baita conselho muito bom. Equilíbrio em tudo, se a gente puder, né? É importante. O Mário fez essa introdução sobre o carnaval, que é importante, mas a gente também gosta de dizer um pouquinho. O senhor falou do cristão, da pessoa cristã, e aí eu lembrei aqui, cristão, como o senhor se aproximou do mundo cristão, inclusive dessa vocação, né? Padre, eu acho que não é profissão, é vocação. Sim, então, sim. como foi que o senhor se aproximou disso? Por que o senhor quis ser padre? Conta um pouco pra gente também dessa origem. Certo. Eu sou daqui mesmo de Santana, né? Do Olho d'Água do Amaro. É uma comunidade daqui de Santana do Ipanema. E de família cristã, né? Família cristã, assim, não é que meus pais eram aqueles cristãos, assim, de todo dia estar na igreja, né? Cristãos, assim, iam à missa, né? Rezavam, mas não é um cristão assim, né, não eram tão fervorosos. Hoje são mais, graças a Deus, né? Mas o pouco que eles entendiam da fé cristã, né, o pouco que eles caminhavam na igreja, também nos colocaram na caminhada cristã, né? Me batizaram logo cedo, me colocaram na catequese para fazer a preparação para receber a Eucaristia, depois a Crisma, e servindo lá na comunidade do Ilhago do Amaro, vendo o dia a dia da vida da comunidade e vendo o padre José Augusto, né? Na época era o pároco de São Cristóvão, da minha paróquia de origem, e foi vendo o padre José Augusto, também naquela época era seminarista, que é da mesma comunidade, o padre Petrônio. Né? Na época era seminarista, então vendo esses exemplos, foi surgindo no coração esse desejo também, né, de quem sabe abraçar a vocação à vida sacerdotal. Coisa de rapazinho assim, de meus 11, 12 anos. Depois, na adolescência, meio que, não, isso não é pra mim, né? Aquela coisa, ficar um pouco rebelde, né? Todo mundo passa por essa fase. Mas depois fui vendo, não, é isso mesmo, fui pro seminário e aí a vocação foi se consolidando, né? Mas assim, não foi nada assim extraordinário, né? Não foi no dia a dia mesmo, naturalmente, da caminhada cristã, né? Participando ali, fui vendo que era isso e pouco a pouco foi se confirmando, né? Nosso Senhor foi confirmando isso no meu coração, né? Com que idade o senhor foi pro seminário? Tinha 18 anos, 18. Era 18 anos. Completou a maioridade. Tinha terminado a escola aqui? Isso, o ensino médio, isso. Né? Eu estudei logo quando criança na Monteiro Lobato, que ainda hoje existe, eu acho, a Monteiro Lobato. Eu não sei se existe, mas eu lembro da Monteiro Lobato. Depois voltei para o sítio, para o Ilhago do Amaro, terminei o ensino fundamental lá, na escola do Ilhago do Amaro, e depois o ensino médio, comecei na Escola Laura e no final, o último ano aqui no Ginásio Santana, na Escola Cenecista Santana, né? Foi o último ano. Então, até o ensino médio foi tudo aqui em Santana. Aí no seminário, a gente faz um ano chamado ano propedêutico, que é o ano de início, né? E depois 2 cursos, né? A filosofia e a teologia. O curso do propedêutico eu fiz no Seminário de Palmeira dos Índios, a filosofia no Seminário Nossa Senhora da Assunção, em Maceió, e a teologia no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju. Isso, foram esses 2 cursos no seminário. É isso que eu ia perguntar. O seminário, o senhor fez em Palmeira. Hoje em Alagoas tem vários seminários espalhados pelo estado? Ou em Alagoas nós temos em Palmeira dos Índios, que hoje em Palmeira se faz o propedêutico, que é o ano inicial, e a filosofia em Palmeira dos Índios. E também existe o seminário em Arapiraca, é o seminário de Penedo, né? A Diocese de Penedo, mas é Arapiraca, que também é o seminário inicial. E o seminário de Maceió também, que ainda existe. São 3 seminários, no caso. 3 seminários, 3 regiões onde podem... São 3 dioceses, no caso, né? 3 dioceses, e cada um tem seu seminário, né? Só que nós aqui, Palmeira dos Índios, só temos o propedêutico e a filosofia. Aí a teologia a gente tem que mandar para um seminário onde tem a teologia. Ultimamente estão indo para Aracaju, os de aqui. E é como se fosse uma regra, padre, depois
do seminário fazer esses 2 cursos? Isso, ou isso. regra? É uma regra, isso. São 2 cursos Então que é são a continuidade, essenciais. É Isso. continuidade, né? Uhum. Seria... E o curso de filosofia é como é curso parecido com os dessas universidades e faculdades ou é diferente? Parece muito, né? As matérias são praticamente as mesmas, né? Só que a abordagem é diferente, né? Como não é um curso assim numa faculdade laica, né? É um curso de uma entidade religiosa, então Isso. a abordagem é diferente, né? Mas a gente estuda tudo que tem que estudar na filosofia. Marxismo, tudo direitinho. Os filósofos ateus também. Tudo como se... Só que a abordagem é diferente. A abordagem é diferente. E o senhor já gostava de filosofia ou de teologia? Olha, de teologia mais. De teologia mais. Assim, o contato maior com essas disciplinas, né? Esses cursos, foi realmente no seminário. A gente tem no ensino médio filosofia, né? Por assim dizer, sociologia, coisas afins, né? Mas para entender mesmo o que era só nos cursos feitos no seminário, né? Mas para você me perguntar, qual curso o senhor gostou mais? Teologia, com certeza. Teologia de toda forma é o que encanta, vai. E eu acho que muita gente, inclusive hoje, eu vejo um crescente muito grande do curso de teologia, até nas EADs está havendo muito, eu tenho visto os cursos de teologia, porque talvez há um interesse, pelo menos no conhecimento, talvez muita gente possa não, tem professor que não sei se tem vocação ou tem afinidade com a religião, mas gosta de entender um pouco do curso de teologia, né? Sim, e o curso de teologia vai muito mais além do que o cristianismo, né, padre? A teologia, ela é sobre um estudo sobre as religiões, ou eu estou enganado? Não, aí existem as ciências da religião, né? E teologia. Né? Existem cursos de ciências da religião e a teologia. Ciência da religião vai mais por esse âmbito do fenômeno religioso, né? Certo. Que aí vai abordar realmente tudo que no mundo existe sobre alguma iniciativa do ponto de vista religioso, né? A teologia é mais um estudo sobre aquilo que Deus revelou sobre ele. E aí, para nós cristãos, católicos, Deus se revela, e aí nós temos as fontes da teologia, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, né? Porque tudo que sabemos sobre Deus não é só o que está na Bíblia. A Bíblia é uma parte muito importante. Mas também tem a tradição, aquilo que foi transmitido por vários outros meios. Pelo meio oral, né? A pregação da igreja, pela liturgia da igreja, os sacramentos da igreja. E depois o outro ponto, que forma o tripé, o magistério da igreja. A igreja é quem recebe isso e interpreta isso para que a gente possa estudar, né? Então, a teologia parte do dado revelado, que tem esse tripé: a escritura, a tradição e o magistério. Ciências da religião, aí vai para as outras religiões, por assim dizer, entendi. né? É bom saber, porque realmente então a teologia, ele é até justamente é bem direcionado. Bem direcionado, exatamente. O objeto específico é bem determinado, né? Entendi. E o senhor terminou esse período de estudo mais ou menos então com uns quantos anos? O senhor começou o seminário com 18? Com 18, terminei com 25, estava para fazer 26 anos, por aí, 25 anos. E aí, como é que 25. Pós-estudos, como é que é o primeiro passo depois dessa formação? Quando termina os estudos, volta para a diocese, né, e fica à disposição da diocese, do bispo, né, e do clero da diocese. E aí eles vão... Ao longo desse tempo também vai se avaliando o candidato, né? Certo. Não é que o seminário é só o estudo. O estudo é um ponto muito importante. Mas muitas coisas são avaliadas, né? Certo. A vida comunitária, a vida espiritual, a vida pastoral. A gente passa a semana no seminário, mas sábado e domingo vai para uma paróquia determinada para ajudar o padre na paróquia ali com alguma necessidade, para já ir sentindo o gosto do que é ser padre, né? Porque a gente não é padre para ficar dentro do seminário. Quando para sair, né? Quando sai do seminário é chamado de quê? Aí quando sai, você pode ficar... Aí existe. E cada diocese tem o seu estilo, né? Mas no meu tempo foi assim, saí e logo em seguida já fui ordenado diácono. Aí eu terminei a teologia no finalzinho de novembro. Em dezembro já fui ordenado diácono. Certo. Aí existe um tempo limite de no mínimo 6 meses e no máximo 5 anos como diácono, né? Para depois ser ordenado sacerdote, ordenado padre, né? Isso. Aí eu fiquei de dezembro de 2015 até junho de 2016. Em junho de 2016 fui ordenado padre. Isso. Junho de 2016 o senhor foi ordenado. E aí,
quando o senhor é ordenado padre, aí sim tem que assumir uma paróquia ou ficar ao lado de alguém? No caso, Isso, aí depende da necessidade da diocese, né? No caso, como diácono, eu fiquei na paróquia de São Cristóvão, porque na época o padre Clegian ia passar por uma cirurgia e ia ficar um tempo afastado para se recuperar. Aí ele pediu ao bispo que eu permanecesse com ele para ajudá-lo, né, nesse período. Eu fiquei na paróquia de São Cristóvão. Ordenado padre, aí vai se ver onde se precisa, né? Também como diácono, onde é que é mais necessário para ajudar em que paróquia. Depois de padre, vai assumir uma paróquia ou vai auxiliar outro padre em algum lugar. Depende muito da necessidade da igreja, né? E quando o senhor foi ordenado primeiro diácono, o senhor lembra da primeira vez que o senhor ministrou uma missa? Ou... Como padre, né? Porque como padre, como né? diácono, Diácono não pode celebrar missa. O diácono pode celebrar batizado e assistir casamento, né? Eu, assim, lembro dos batizados, né? Foi numa quinta-feira a ordenação diaconal, creio que foi uma quinta ou uma sexta, e logo depois, no domingo, teve batizados, né? Só que assim, foram muitos batizados. Eu lembro do casamento. O casamento primeiro foi de uma prima minha. Foi até na paróquia de Santo Antônio, senador Rio Palmeira. Nesse casamento, né? Esse eu lembro. Porque casamento é mais menos, marcante, né? E é menos, não são muitos, né? Batizados sempre são mais, né? E ficou um pouco nervoso? Com certeza, né? Com certeza, a gente fica assim. E a primeira missa? A primeira missa eu lembro porque aí a ordenação foi numa quinta, na sexta já foi a primeira missa, né? Lá no Lago do Amaro, na capela de Santo Amaro, na terra do Lago do Amaro. Deve ter sido fantástico, sim, inclusive. Sim. Para a sua comunidade, para as pessoas que nasceram, tiveram que o senhor... inclusive, deve ser para eles também, deve ter sido muito, muito legal. Aí o pai deve perguntar isso. Tu conhece aquele padre? Meu filho. Mas de uma família de quantas? Somos dois, eu e minha irmã. Só somos dois. Um casal. Mas a idade é parecida ou é distante? 6 anos de diferença. O senhor é mais velho ou ela? Mais velho. O senhor é mais velho. Hoje eu tenho 34 anos. Ela tem 28, no caso, né? São 6 anos de diferença. E ela é casada? Não, é solteira mora ainda? aqui em Santana mesmo. Mora aqui? Seus pais também moram por aqui? Moram no sítio ainda. No sítio, mesmo lugar, o Lago do Amaro. Estão na paz. Tá lá é uma paz danada. Apesar que depois da construção da barragem deu uma movimentação naquela região lá danada. Eu acho que... Eles ficam um pouco distantes, né? Vai pra lá, Mas aí é tranquilo, porque aí aqui tá ruim. O senhor fez a primeira missa lá, mas continua indo lá? Como foi esse... Fiz a primeira missa lá, mas aí antes mesmo da ordenação, eu já sabia que eu viria para a Paróquia Senhora Santana, né? O bispo avisou, eu creio que finalzinho de abril ou começo de maio, que ia haver transferências na diocese, né? Os padres já estavam há algum tempo, iam para outras paróquias, e os novos que estavam chegando, porque éramos 3, que estavam chegando para a ordenação de sacerdotes, de padres, também iam assumir algumas funções na diocese. Então, mexendo com os antigos e encaixando os novos, ele já avisou que eu viria para a Paróquia de Senhora Santana. Foi ordenado dia 16 de junho e vim para cá dia 28 de julho. Então, um pouquinho de um mês depois, já vim para cá, para a Senhora Santana. Como é que funciona, padre, essa hierarquia? Lá, eu sei que tem arquidiocese, tem diocese, tem as funções lá dentro, né? Sim, sim. Os padres também ficam responsáveis pela função administrativa ou tem pessoas específicas, ou tem padre que faz essa função, mas não celebra a missa, por exemplo? Não. Mesmo os padres que têm função na cúria diocesana, porque é o nome que se dá, né? A cúria é esse lugar onde a diocese é administrada. Diocese ou arquidiocese, né? A arquidiocese é porque é a igreja de onde saíram as dioceses ali vizinhas, né? Sim. Se chama de província eclesiástica. Nós temos aqui em Alagoas uma província eclesiástica, porque temos a arquidiocese e 2 dioceses que saíram dela, Penedo e Palmeira dos Índios, né? Mas, assim, do ponto de vista jurídico, são igrejas particulares, né? Cada um tem o seu bispo e a sua administração. Então, o bispo tem a cúria dele, a cúria diocesana, que é um organismo que ajuda o bispo a governar a diocese. Aí, na cúria, quais são os organismos básicos de uma cúria? Tem o chanceler da cúria, que é aquele responsável pelos documentos, pelas atas, decretos, provisões, que geralmente é um padre. Mas mesmo o padre que trabalha na cúria como chanceler da cúria, ele tem alguma função numa paróquia, é vigário, é pároco, né? Tem o ecônomo da diocese, que pode não ser um padre, mas geralmente é um padre também. Mas ele também tem a sua função na paróquia, tem alguma
algum serviço assim. Nunca é só um padre para estar ali só, porque o nosso ministério não pode se resumir a administrar ali só, né? Tem isso, mas também tem a vida pastoral de celebrar, de ter o povo ali para conduzir, né? Então tem o economato, a chancelaria, a parte de secretaria da cúria, né? São vários meio que gabinetes, né? Para ir ajudando o bispo a governar a diocese, né? O padre, o senhor falou vigário. O vigário O vigário é o que colabora na condução da paróquia, né? É o que faz as vezes do pároco, né? O pároco, o administrador paroquial é aquele que é responsável pela paróquia. E pode ter um colaborador, que é o vigário, no caso. O vigário paroquial. Vamos dizer que, transferindo isso, por exemplo, para a política, existe o secretário e o secretário executivo. Que o secretário é o que comanda a parte, e o executivo é que executa algumas ações mais administrativas, burocráticas, seria isso? Mas no caso seria o contrário, porque o pároco é que cuida mais da parte burocrática e administrativa. E o vigário fica auxílio, mais, né? Isso, dá o auxílio. Fica mais com a parte pastoral, vamos dizer assim, né? Entendi. De celebrações, entendi. de fazer Ao contrário, essa parte assim mais de ir onde o pároco não consegue chegar por conta que tem muitas funções, muitas atribuições. E hoje, antes de começar aqui, a gente estava até falando, Mário, falando que hoje Santana tem as paróquias e tem capelas, e tem, assim, existem muitas ramificações dentro de uma cidade que tem, no mínimo uma paróquia já tem as ramificações. Lá em cima estão construindo uma lá. Eu moro ali no Alto do Cruzeiro. Ali, Sim, aí sim. é Santa Terezinha ali? Isso, Né? isso. Estão construindo uma lá. Que no caso que é uma capela, né? A capela. Aí a gente estava aqui abordando em off, então eu só queria transmitir de novo aqui. Padre, explica pra gente como é que funciona a ramificação das paróquias. Por exemplo, a paróquia de Senhora Santana, que é a que o senhor cuida. E ela cuida de quê? Além da paróquia em si? Uhum. É assim, como a gente falava com o Mário, né? A diocese, a igreja particular, e na diocese existem as divisões. E aí são chamadas de paróquias. Isso. A paróquia é todo o território onde um padre atua fazendo as vezes do bispo, né? Certo. É uma porção do povo de Deus. Então a paróquia não é só a igreja. A paróquia é o território, né? Como se a gente pudesse dizer, existe o município e existe a cidade, né? O município de Santana, até onde vão os limites, né? Isso. Então também a paróquia, até onde vão os limites, é a paróquia de Senhora Santana, né? Agora existe na paróquia a igreja matriz, que é a igreja mãe daquela paróquia, né? A igreja principal daquela paróquia. E existem as capelas que estão nas comunidades, né? As capelas da zona urbana, da zona rural. Então, a paróquia de Senhora Santana, ela vai até onde os limites do município de Santana vão. Só que aqui tem a diferença porque são duas, né? Isso. Então as duas dividem o espaço do município de Santana de Ipanema, né? O que divide as paróquias aqui na parte norte é o Riacho Camuxinga. O Riacho Camuxinga divide as paróquias de São Cristóvão e Senhora Santana. Na parte mais de baixo, do sul do mapa do município, o que divide é a estrada do Lago do Amaro, aquela estrada de chão batido, né? Que vai para Senador Rio Palmeira. Pronto, ali também divide as paróquias na parte rural. Então a divisão dentro do município segue essa lógica, mas nos limites são os limites do município. Então as paróquias seguem o mesmo limite jurídico dos municípios. Inclusive, quando acontece a mudança no censo, quando o IBGE às vezes muda os limites dos municípios, aí a gente também tem que sentar, os padres vão sentar para dizer, olha, tal comunidade pertencia à paróquia tal, mas agora está no seu município. Aí tem que haver esse remanejamento de comunidades. Como aconteceu em São Raimundo. Em São Raimundo. São Raimundo é um caso interessante porque pertencia a outro município de Águas Belas, a outra paróquia, lá é Nossa Senhora da Conceição, e a outra diocese também, né? A diocese de Garanhuns. Então, passando para Santana, na época o padre Adalto teve que assumir a comunidade de São Raimundo. E passou tudo aqui para Santana. Não só a parte civil, né, como município, mas a parte religiosa como paroquianos de Senhora Santana, daí em diante, né? E esse Não sabia não, essa de São Raimundo. é interessante porque, de certa forma, isso faz com que a igreja também tenha uma agenda de tarefas para isso, né? Quando eu fui na missa de domingo, quando eu vou com minha esposa, a gente vê os recados que o senhor dá e vê a agenda, se eu passa missa tal, na comunidade tal, não sei o que. Então, assim, não é só o domingo. O domingo talvez é da igreja mãe. Sim. Mas até no domingo tem outras capelas que tem também. Então, assim, é uma semana que o senhor sai dividindo as tarefas para fazer missas e celebrações em outras comunidades, né? Isso. A gente celebra nas comunidades rurais
uma vez por mês, né? A agenda só comporta isso, né? O certo, né? O que deveria acontecer era toda capela, toda comunidade ter a missa dominical. Era o certo, né? Só que a gente não tem como atender essa demanda toda. Então fixou-se uma missa por mês em cada comunidade. E como são muitas, o domingo só não dá. Então a gente também coloca na semana, né? Aí ir para as comunidades. A gente vai para a comunidade, lá confessa, celebra a missa, batiza crianças, né? Atende os doentes que estiverem por lá também. É por isso que é importante ter alguém que auxilie, né? Agora nós temos aqui o Frei Jarilson, e a gente divide a agenda, né? Enquanto um vai para um canto, outro vai para o outro, um cuida de uma parte, outro cuida de outra situação. A única comunidade, capela, que tem missa dominical é Areia Branca, né? Por conta do tamanho, né? É o maior povoado de Santana, né? Isso. Então a gente, desde a época do Padre Adalto, ele já deixou a missa dominical em Areia Branca. E ela permanece, né? É a única comunidade que tem a missa todos os domingos. E me corrija se eu estiver errado, mas Santana também é privilegiada por ter dois padres, dois clérigos, no caso, vamos dizer assim, que são daqui, né? O senhor e o Frei também é daqui de Santana, né? Isso. Ele é daqui da comunidade Poço da Areia, que é pertinho da Jaqueira, né? Isso. Os pais dele são de lá. Ele é padre, na verdade, ligado à diocese de Eunápolis, na Bahia, né? Por conta que ele saiu cedo e foi vendo qual a vocação dele, e aí fixou-se em Eunápolis, na Bahia. Ele é padre de lá, né? Só que está passando um tempo aqui em Santana por conta dos pais, que são idosos, e ele veio com essa missão de estar mais próximo deles, de cuidar mais, por conta que passou muito tempo distante, né? Por conta que era padre lá na Bahia. Então está aqui por isso, e também se colocou à disposição da paróquia, né? Ele disse, eu estou aqui para cuidar dos meus pais, mas não vou ficar só cuidando dos meus pais, eu sou padre e quero exercer o ministério, né? Então se uniu o útil ao agradável, né? Ele tem esse desejo de exercer o ministério e a gente precisa, né? Então se uniu o útil ao agradável, graças a Deus. Que ele... É tipo uma sessão. Foi cedido para... Isso, e aí é o bispo de lá, de Eunápolis, é ciente disso, né? E todo ano meio que renova essa liberação, essa sessão para aquele... A estrutura é igual à estrutura de um órgão, né? Parecido. Público, né? É bem parecida essa estrutura. Mas tem que ter, querendo ou não, tem que ter. A Igreja Católica é uma entidade secular. Então, assim, tem que ter uma estrutura. Eu acho que, na verdade, ela só permanece também porque tem essa organização. Se não tivesse organização, não perdurava tanto claro, com a palavra, com o objetivo de transmitir a fé, mas também com a organização. Então não dá para ser um movimento como ele é se não tiver um mínimo de estrutura, né? Sim. É o que a gente fala assim, a igreja visível e invisível, né? A gente sabe que o que mantém a igreja é a graça de Deus, é o Espírito Santo, né? Para nós que temos fé, a gente sabe que ela não se resume à estrutura visível que ela tem. É o Espírito Santo que faz a igreja se manter de pé até hoje, né? Só que para que ela exista no mundo, ela tem que ter essa hierarquia, essa estrutura para que ela se mantenha no mundo de hoje, né? Então, por isso que existe a hierarquia, existem estruturas visíveis para que ela possa continuar a missão dela, né? E outra coisa, uma dúvida, padre, também sobre a questão da hierarquia e também da progressão de vocês vou chamar de carreira, não tem como não tem outra palavra, mas o senhor me disse que tem um tempo limite de diácono, que é 5 anos, né? E tem também tempo limite de padre para ir para outro, ou não? Como é que funciona? Porque no caso, como diácono, não é assim que eu estive no seminário para ser diácono, não, eu estive para ser padre, né? O ser diácono é um período ali transitório, né? Por isso que, de fato, nós somos diáconos transitórios, né? Existem os diáconos permanentes, que são aqueles homens casados, né? Isso. Que não podem ser ordenados porque são casados. Então, eles são diáconos permanentes, né? Mas existem diáconos transitórios, que passam um tempo como diáconos para serem padres, né? Isso. Então, por isso que existe o tempo limite, né? Porque você não está ali só para ser diácono. Está como diácono, mas vai ser ordenado padre, né? Não deixa de ser diácono, porque continua servindo, mas vai ser sacerdote, padre, né? Aí, depois de padre, não, você é padre a vida toda, né? É padre até o final da vida e até depois da morte, né? A gente diz que é padre eternamente, né? Agora, sendo padre, você pode ser ordenado bispo? Bom, pode. Mas aí é aquela coisa, a igreja vai avaliar, ver os critérios e ver as necessidades, né? Geralmente se pensa isso. Ninguém é feito bispo só para ser bispo, não. Você é ordenado bispo para uma igreja, para uma diocese. Então se pensa, diocese tal. Aí qual o perfil
do bispo dessa diocese. Porque tem o perfil, tem o jeito, né? Como a igreja é, naquela diocese, um bispo que corresponde àquelas necessidades. Aí vão avaliar. Um bispo que já é bispo feito, vamos dizer assim, já é bispo há tempo, ou um padre que vai ser ordenado bispo. Mas aí vai se avaliar o perfil, os critérios, e se escolhe o bispo para aquela diocese, né? E aí se comunica, né? Primeiro se pergunta, né? Se o padre aceita, né, esse convite, né, ou não, né? Mas não é uma coisa assim que né, entre nós padres, nós estamos caminhando e vamos ser bispo. Não é que exista isso, né? A gente sabe que vai ser padre eternamente. Ser bispo ou não é uma coisa que não depende da gente e pode nunca acontecer também. Então, também não a chance de não acontecer é muito maior do que acontecer, né? Então, ninguém tem isso na cabeça. E a diferença de arcebispo para bispo? O arcebispo é aquele que está na arquidiocese, né? E o bispo na diocese, né? Como eu falava antes, a província eclesiástica, né? Tem a arquidiocese e as dioceses, né? Então, na arquidiocese tem o arcebispo. Nas dioceses, os bispos. Ah, então, entendi. E eu também só quero aproveitar para tirar as dúvidas que eu tenho. A gente vê muito na televisão para o Papa é escolhido entre bispos, não é isso? Isso. E aí, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, os bispos, eles até têm vamos dizer assim, um encontro, talvez, não sei se é maior que os padres, mas tipo assim, há sempre uma comunicação maior entre bispos no Brasil inteiro, né? Isso. Até porque tem a CNBB, exatamente, né? E assim, o Papa é escolhido entre os cardeais, né? Entre os cardeais. São bispos que são cardeais, né? Entre os bispos existem os cardeais, né? Aqueles que fazem parte do colégio cardinalício, e entre eles se sabe que deles vai sair o próximo Papa, vamos dizer assim, né? Existe essa reunião deles quando falece um Papa, né? Ou renuncia, como foi o caso do último, né? Renunciou. Aí se faz o conclave, né? Se reúnem os cardeais do mundo todo, os que estão em tempo de poder ser eleitos, se serem eleitos, né? Porque também tem a idade, né? E aí se reúne e entre eles se escolhe o Papa, né? No Brasil nós temos alguns cardeais, né? São poucos cardeais, mas existem cardeais. Mas existem também reuniões dos bispos, sim, né? Com certeza. Os bispos que formam uma província eclesiástica, né? No caso aqui em Alagoas são 3 bispos, então eles se reúnem entre eles. Existem regionais, né? A CNBB é dividida em regionais. Nós fazemos parte do Regional Nordeste 2, que compreende os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então são 21 dioceses. Também existem reuniões entre esses 21 bispos. E a CNBB como um todo, né? Que se reúne uma vez por ano, né? Em Aparecida. A Assembleia Geral da CNBB. Todos se reúnem para tratar temas que são pertinentes à caminhada da igreja naquele país, no caso aqui, o Brasil, né? Eu creio que o episcopado, que tem maior representatividade ou grande expressão no mundo hoje, é o do Brasil, né? O Brasil é o episcopado grande, né? São muitos bispos e que tem esse respaldo, vamos dizer assim, né? Episcopado. Episcopado. Vem de episcopo, né? De onde vem bispo, né? O episcopado do Brasil. São os coletivos de bispos. Isso, vamos dizer que é o coletivo de bispos. Agora eu entendi. O episcopado do Brasil, são os bispos do Brasil reunidos, né? E episcopo? Episcopo é a palavra grega de onde vem a palavra bispo, né? Para nosso português, bispo. E agora que o padre falou sobre grego, não sei o quê, na escola vocês também aprendem outras línguas? A gente estuda latim, grego e hebraico, né? Assim, o grego e hebraico por conta da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita originalmente nessas línguas, né? O hebraico e o grego, né? Então a gente tem noções assim, né? Pronto, a palavra, né? Episcopo, né? Tem a noção de que é do grego e daí vem bispo, né? Então a gente tem algumas noções. E latim porque é a língua oficial da igreja, né? Ainda hoje. A gente usa expressões latinas, né? Então a gente tem noção, né? Algumas noções dessas línguas, né? Se quiser se aprofundar, tem. Existem muitos meios de se aprofundar, sim. Aí a minha pergunta o padre se aposenta? Olha, sim, se aposentar, para o bispo existe no Código de Direito Canônico um tempo limite, né? Com 75 anos, um bispo deve renunciar à sua função. Né? Isso, seria isso, né? Deve renunciar à sua função na diocese. Consequentemente, assim, isso não está escrito no Código, mas consequentemente se aconselha que os padres também, na cidade, também renunciem às suas funções. Renunciar à função, não ao ministério, né? Continua sendo bispo, continua sendo padre, pode celebrar, pode, né, contar a sua vida servindo à igreja, mas não naquela função mais, né? Naquela obrigação, vamos dizer assim, né? Mas assim, aí deve renunciar às funções,
Agora, a aposentadoria, do ponto de vista assim, realmente de ter direito a ter, continuar recebendo alguma coisa, aí cada um deve cuidar do seu, assim, vamos dizer, né? Eu devo ir pagando meu INSS, vamos dizer assim, né? Quando chegar na idade, poder se aposentar ali direitinho. Né? Entendi. É uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Isso que eu digo, até Porque são coisas curiosas que como Sim, a sim. gente conhece a igreja de frequentar, né? De servir ali, mas a gente não conhece toda a parte por trás da igreja. Vamos dizer assim, a parte administrativa, né? A estrutura da igreja, que é... eu esqueci o nome. A hierarquia da igreja? Não é isso. Não, quando o bispo ele cuida daquela... Tipo uma região administrativa. Sim, sim. A cúria? A cúria. Sim. A cúria. E o senhor viaja muito ou tem essas experiências com outros padres da região, Maceió, Alagoas, outros estados? Como é que também funciona? Eu sei que o senhor tem a sua rotina semanal, diária aqui, que não é pouca. Dá pra ver que o senhor roda bastante. Mas tem tempo tem algum tempinho de estudar mais sobre a própria instituição igreja, trocar figurinhas, vamos dizer assim, com outros padres de outra região, de Maceió? Dos grupos lá do WhatsApp. Exatamente. Né? Como é que funciona isso, padre? Olha, quando eu estava na função, na diocese, de coordenar a pastoral da diocese, eu ia muito à sede do regional, Nordeste 2, que, como eu falei, aqui do nosso regional, que fica em Recife, né? A CNBB do Nordeste 2. Então, pela função, eu ia muito. Havia reuniões ao longo do ano, umas 2 ou 3 reuniões ao longo do ano. E aí me encontrava lá com outros padres de outras dioceses e com os bispos dessas dioceses, né? Então, por conta da função, tinha muito esse contato, né? Hoje em dia, não tenho mais essa função, então o contato pela função não existe mais tanto, né? Mas o contato, assim, de ter conhecidos, né? Amigos com os quais a gente estuda no seminário. E aí, ainda hoje a gente se comunica, né? Tem, assim, esse momento de se encontrar. Mas de encontrar mesmo, mas é o clero daqui da diocese, né? Os padres da diocese a gente se encontra geralmente todos os meses. Existe todo mês uma reunião do clero. O bispo e os padres da diocese se reúnem uma vez por mês. Às vezes pode não acontecer, mas geralmente é uma vez por mês. E aí nessa reunião a gente conversa sobre muitas coisas, né? Cada um na sua paróquia, mas é uma só diocese, né? Então a gente tenta trocar experiências para que as paróquias caminhem de um modo mais em comunhão, né? Mais unido, né? Vamos dizer assim. Tem uma só linguagem, uma só direção. Era justamente isso que eu ia perguntar agora, minha próxima pergunta. Por exemplo, na vida, na nossa vida normalmente, principalmente na parte pública, a gente chama de, às vezes, circular, ofício, não sei o que vem com as pré-determinações, né? Então, você vem lá com algumas diretrizes e lá você cumpre aquelas, mas você tem uma certa flexibilidade para organizar, vamos dizer, o seu órgão ali naquela região, porque dependendo da região atende aquelas necessidades. Sim. Acontece da mesma forma? Isso, da mesma forma, né? Em relação à igreja, existem aquelas normas que vêm já do Vaticano, da Santa Sé, e existem coisas que são das dioceses, né? E aí vem a norma, vem a regra, e uma coisa ou outra pode haver essa flexibilidade, né? De cada paróquia, ver qual é a sua realidade e onde pode se aplicar aquilo ou não, né? Então tem muito isso também, né? Agora existem coisas que não pode estar mudando, né? Em relação à igreja, muitas coisas já são estabelecidas. É isso aqui, né? Independente de realidade ou não, aquilo ali vai ser aplicado. Claro, que se aplica com um olhar pastoral, né? Tem que cumprir a norma, a regra, mas com um jeito, né? Com aquela, né? De um jeito mais caridoso e mostrando que o caminho é aquele, né? Mas existem muitas coisas que a gente pode, sim, com o olhar de cada realidade, julgar se realmente deve se aplicar ou não, né? Por exemplo, a CNBB, todo ano, quando se reúne, emite as diretrizes para a igreja no Brasil, que são orientações, né? São algumas indicações de como realizar muitas coisas na vida pastoral de cada diocese. Mas são diretrizes. Aí cada bispo em sua diocese vai julgar onde aquilo é pertinente ou não. Talvez alguma coisa, não, isso aqui não dá muito certo aqui, a gente não toca nisso. Isso aqui dá mais certo, então isso aqui a gente vai levar adiante. E cada bispo é livre, né? Assim, a CNBB não é um organismo assim, que ela manda nos bispos do Brasil, não. Cada diocese, cada bispo é livre para seguir a sua caminhada em comunhão com o Papa, né? Então o bispo deve obediência ao Papa, né?
E agora, os bispos do Brasil tentam caminhar em comunhão, em união, né? Claro, cada um vai vendo o que pode aplicar ou não, mas tentam caminhar em comunhão. Mas não é que a CNBB manda e obriga os bispos a fazer alguma coisa, não. Ela não é um organismo que fiscaliza ou está acima das dioceses, não. Cada diocese tem o seu bispo e é uma igreja particular, vamos dizer assim, né? E dado um país como o nosso, né, onde tem tantas diferenças do Nordeste para o Sul, para o Centro, dentro do Nordeste tem as diferenças internas de cada estado, características, é como uma forma só de adaptação, Sim, né? sim. De certa forma. O senhor diz, tendo uma diretriz geral, fazendo as aplicações Onde cada coisa casa melhor, né? Exatamente. O padre, já teve alguma situação que vai celebrar a missa e tal, e alguma pessoa chega, padre, fulano de tal tá aí, e aí você pensa, eita, eu vou lançar um sermão pensando naquele cidadão, ou então em determinadas pessoas, ou algum acontecido na paróquia, para que aquilo dali seja de um alerta, ou então que toque o coração daquela pessoa, ou então que mude a opinião dela, ou também, eu acho que normalmente já é pré-escolhido, mas você tem essa habilidade, ou então essa autoridade de mexer, de trocar essas coisas, é tranquilo? Não, assim, para as missas já existem as leituras próprias, né? Cada missa já existe as suas leituras próprias da palavra de Deus. Agora, a homilia, aí cada padre faz de acordo com a realidade, né? Então, assim, estão ali as leituras, o evangelho, e a homilia é aplicar aquilo na vida das pessoas, né? Então, tem que se levar em consideração, sim, né? Vamos dizer, não eu faço um sermão, como a gente costuma dizer, né? Aqui na igreja matriz. Não é o mesmo sermão que eu vou fazer numa capela lá do final da paróquia, né? Não é dizendo que são pessoas menos importantes, não. Mas para traduzir mais para próximo das pessoas, né? É o mesmo evangelho, a mesma palavra de Deus, mas para traduzir para a vida das pessoas, tem que se levar em consideração quem é o público que está ali, né? Para que não se fale de uma coisa assim bem abstrata e as pessoas depois não saiam com alguma coisa concreta para a vida do dia a dia, né? Então se leva em conta assim a realidade das pessoas, se leva em conta algum acontecimento, sim, alguma coisa que talvez que esteja mexendo com a vida daquela comunidade. É bom também que a palavra ilumine aquilo ali também. Eu não digo nem tanto assim em relação a uma pessoa propriamente, né? Eita, fulano tá ali, então eu vou fazer o sermão para ele, né? Até porque não deve ser assim, né? Mas que se seja de uma forma que aquela pessoa entenda alguma coisa e leve para a vida alguma luz daquela palavra de Deus, né? Mas de fazer a homilia ou fazer o sermão, levando em conta o contexto e a realidade, isso aí tem que ser feito mesmo, É importante até para conseguir se conectar, né? Uhum. Porque senão fica uma coisa, como o senhor bem disse, falar de forma abstrata talvez não toque as pessoas. Exatamente. E agora também fiquei curioso, como é feito essa programação dos sermões? No caso, vem de cima ou é uma organização também regional? Como é que funciona? Existe um cronograma mensal? As semanal? leituras, você Sim, fala? Não, as leituras já foram estabelecidas há muito tempo, né? Depois do Concílio Vaticano II, né, houve esse momento em que a igreja, muitos teólogos, bispos, padres, meio que dividiram as leituras, né? A gente segue um calendário, por assim dizer, um calendário litúrgico, de um ciclo de 3 anos, um triênio, né? São os anos A, B e C, para os domingos e solenidades. E um ciclo de anos pares e ímpares para os dias de semana. Então a gente tem os livros, os lecionários, aquele livro onde se lê na missa, são os lecionários. Tem o lecionário para a semana, o lecionário para os domingos e o lecionário para os dias de festas dos santos. Então são 3 lecionários. E lá já estão as leituras para esses 3 anos dos domingos, anos pares e ímpares, e sempre se faz e se volta a fazer, né? Se repete. Então já está tudo certo já, na igreja do mundo todo. Né? Se você for a uma missa no próximo domingo, aqui em Santana, ou na Itália, ou Estados Unidos, Inglaterra, na Índia, são as mesmas leituras. Vão ser lidas na língua daquele país, né? Uhum. Mas são as mesmas leituras. Agora, depois de ler, o padre vai traduzir aquilo para a vida do povo. Aí onde está o tocar na realidade do povo, né?
no contexto da vida daquelas pessoas. Mas isso é de muito tempo, parou depois desses concílios, o senhor falou. Isso essa coisa de unificação, até harmonia, né? Entre igrejas, nesse sentido de ter uma liturgia unificada. Isso é de sempre ou foi de mais recente? Essa nossa, como nós estamos vivendo agora, é mais recente, é do Vaticano II, né? Do Concílio Vaticano II, que foi da década de 60, né? Então, para nós é bem mais recente, é uma coisa bem nova, né? Assim, não é que isso foi inventado no Vaticano II, não. Eles tentaram organizar como nós temos hoje. Mas já havia uma organização anterior, né? Uma organização assim grande da liturgia e também em relação às leituras da missa aconteceu no Concílio de Trento, no século XVI, né? O Concílio de Trento marcou muito a vida da igreja até praticamente os dias de hoje. Mas, assim, de haver essa organização, se havia desde o início, no sentido de que a gente lê até nos Atos dos Apóstolos, eles se reuniam, os cristãos se reuniam aos domingos, liam a Escritura e partiam o pão. Então eles faziam o que nós fazemos hoje. Não tinham a nossa organização de hoje, mas eles liam a Bíblia, né? Abriam a palavra de Deus, liam ali os profetas e depois partiam o pão, comungavam a Eucaristia, né? Então, assim, havia esse esquema, palavra de Deus, Eucaristia, isso aí desde o começo. Agora, com o passar dos anos e dos séculos, cada lugar foi tendo sua forma de se organizar, né? Por isso que existem até chamadas famílias ou escolas litúrgicas, né? Por exemplo, a liturgia ambrosiana, que vem de Santo Ambrósio, que ainda hoje na Itália existe uma diocese que segue assim essa forma de celebrar a liturgia, de ouvir a palavra de Deus. E existe a liturgia da Gália, a atual França, né? E em vários lugares havia isso. Com o passar do tempo, e aí vem o Concílio de Trento, é que houve essa unificação maior, né? E com o Vaticano II, a organização que a gente tem hoje. Como a gente tem hoje, é fruto do que foi se vivendo até o Vaticano II, né? Porque o Vaticano II fez o que já vinha sendo ventilado com os movimentos, movimento litúrgico, teológico, dos leigos, né? E aí a organização que a gente tem hoje deriva do Vaticano II. Né? E é interessante saber um pouco disso também, porque eu acho que a igreja observa também. A igreja não pode também, obviamente, viver só no mundo dela e tem que entender um pouco da própria realidade para poder se alinhar com... Evoluir com os tempos, né, também. Sem tirar... Sem perder o essencial, né? Essencial. É como a gente falava, né? Existe o que é essencial, né? A revelação, a palavra de Deus, a tradição da igreja, mas como isso pode falar para os dias de hoje, né? Foi isso que o Vaticano II quis fazer, né? Quando o Papa João XXIII convocou o Vaticano II, ele dizia isso: eu quero que a igreja fale para o homem de hoje, né? Sem perder o que é essencial, né? Sem jogar fora a verdade que ela recebeu de Deus, mas traduzindo isso para os tempos de hoje, né? É o que a igreja tenta fazer. Porque às vezes eu fico com raiva, porque o pessoal que nasce ontem quer mudar a igreja, né? Aí, meu amigo, é um negócio que vem de anunciar 2000 anos, né? Há muitos anos, aí tu quer mudar hoje porque por um capricho seu, não é assim. A igreja tá mandando você matar? Não. Tá mandando você roubar? Não. E por que você... Ela tá lhe fazendo mal? Não, mas mais nada. É tradição, já vem há tanto tempo, então é assim que funciona. Ah, mas é porque não tem você. É igual, fazendo uma comparação muito, vamos dizer assim, muito chula, mas é igual quando você vai contratar alguém para jogar no seu time de futebol e o cara quer crescer mais do que o time, um exemplo. Não, saia. Ou então não vá. Que o time. Não, é igual. Ninguém é maior que a igreja para chegar dentro da igreja e querer mudar tudo. E aí, já que o Mário trouxe isso, eu pergunto, padre, no tempo que o senhor está, o senhor é um padre jovem, mas o senhor já deve ter observado muito, conversado com outros, talvez mais experientes. Qual é o desafio da igreja hoje, justamente em tempos em que a rede social está muito presente, talvez muita gente ainda questione algumas coisas. Qual o desafio hoje da igreja para se conectar hoje com a população, com as pessoas hoje? O que é que o senhor enxerga que é o desafio? Olha, essa questão das redes sociais é até o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? A amizade social, né? Que vai falar muito das redes sociais, né? De como a gente usar as redes sociais não para prejudicar o outro, né? Mas para fazer o outro se conectar, isso. Tanto se conectar uns com os outros, como também com o próprio Deus, né? Que as redes sociais sirvam para o crescimento humano e cristão de cada um, né?
E assim, as redes sociais vieram, e nos últimos tempos mais ainda, a pandemia deixou isso muito mais claro, né? Que sem as redes sociais a igreja tinha ficado praticamente sem fazer nada, porque tudo era através de redes sociais no tempo da pandemia, né? Então chegou, já vinha acontecendo, mas na pandemia isso ficou muito claro e agora pegou, vamos dizer assim, né? A igreja hoje se usa muito das redes sociais para evangelizar, né? Agora, assim, o maior desafio da igreja nos tempos de hoje, né, pelo que a gente consegue perceber, e como você disse, talvez pessoas mais experientes possam falar melhor, ou daqui a um tempo a gente consiga olhar para agora e enxergar de um modo mais tranquilo, fora do furacão, vamos dizer assim, né? Mas nos tempos de hoje, um desafio grande da igreja é ela conseguir meio que se unir mais, né? Eu penso que o desafio não esteja nem tanto fora, né? Assim, como a igreja fala por homem de hoje, até porque é como o Mário havia dito, né? Se as pessoas não concordam, não querem, não são obrigadas, né? É como você também comparava com um time de futebol, como eu me associar a um grêmio, me associar a uma sociedade. Eu quero me associar, eu sei que naquele grêmio, naquela sociedade, tem as regras, né? Eu quero me associar, então eu vou me submeter àquilo. É como ser cristão. Eu quero fazer parte da igreja, então existe isso aqui. Você quer, está disposto. Não, mas eu quero entrar na igreja, mas eu quero mudar isso aqui, quero fazer... Não, então não é a igreja, é a sua igreja, né? Então não é a igreja que você não quer entrar, você quer modificar e criar uma sua. Então assim, todo mundo é livre, né? A igreja nunca impôs, né? Ela determina, é isso aqui. Você é livre para querer caminhar com ela ou não, né? E aí existe o que é essencial, que não pode mudar, existe o que pode mudar, mas aí é no caminho que vai se vendo isso, né? Então eu penso que não é tanto hoje o desafio com os de fora, né? Falar com o mundo de hoje. Eu acho que a igreja já deu muitos passos em relação a isso e pode dar, e tem muito mais a dar ainda. Mas eu penso que a igreja passa hoje, e quem falava isso muito era o Papa que faleceu, o Papa Bento XVI, que a igreja passa por uma crise de fé, né? Meio que a igreja, talvez, de tanto se preocupar com o que está fora, meio que se esqueceu meio o que é a essência dela aqui dentro. E a gente consegue perceber hoje algumas divisões dentro da igreja, né? A gente já fala as alas dentro da igreja, né? E não só em relação aos clérigos, não, até mesmo em relação aos fiéis da igreja, né? Há muita divisão, às vezes muita alfinetada em relação um ao outro, né? E fica aquela coisa. Eu penso que o que a igreja precisa hoje é voltar mais ao que é essencial para se unir mais, se fortalecer mais, para poder apresentar ao mundo quem ela é de verdade, e não só quem ela é e nem tanto quem ela é, mas apresentar o próprio Cristo, né? Então, não é uniformidade, não é isso. A gente não vai encontrar uniformidade em canto nenhum, né? Cada ser humano é diferente, né? Cada igreja local tem o seu jeito, né? Não é uniformidade, mas é unidade, né? Com as diferenças que podem acontecer, cada um do seu jeito, mas que buscam o mesmo ideal, que servem ao mesmo Deus, né? Celebram a mesma Eucaristia, escutam a mesma palavra de Deus. Então, tá faltando um pouco isso muito hoje, né? E aí, como eu digo, não é nem tanto análise minha, não. É ouvindo, por exemplo, Bento XVI, né? Um grande como Bento XVI, já dizia isso. A igreja meio que passa por essa crise de fé, né? Diante de tantos probleminhas que vão acontecendo, aí ele dizia, a grande crise mais profunda é essa crise de fé, de saber quem nós somos diante de Deus, né? Esse é o que está faltando um pouco para a gente. E a fala do senhor me relembra algumas falas que eu já vi na internet viralizando de outros padres que falavam sobre isso mesmo. Até, acho que tem um padre, que eu não lembro se foi, eu não sei se foi o padre Fábio ou foi aquele outro padre bem altão que é cantor. O Reginaldo. Eu não sei se foi ele. Manzotti. Não, foi o Manzotti. Não. O padre Marcelo. O Rossi. Padre Marcelo Rossi. E eu não sei se foi um dos dois, mas tinha falado o seguinte, eles, olha nossos irmãos, às vezes nossos irmãos evangélicos são tão mais unidos como alguns nossos aqui, ou então às vezes tem um outro credo que parece que assim, a gente precisa ser um pouco mais, inclusive, crente. Eu não sei qual foi o padre, ele diz assim, crente. Alguns que se dizem crentes são crentes, outros dizem, eu sou crente, não sei. Eu não sei se ele falou assim, não existe católico não praticante, se você é católico tem que ser praticante. Sim, sim. Então talvez esse chamado a origem, dizer, não, a gente tem que ser cristão de verdade, cristão para valer, cristão na unidade também. Essa palavra unidade eu gosto também dela. Ter união é tão importante, mesmo que você não concorde. Tem coisas que você não precisa, como mais disse, o time. Você pode ter um time de 11 pessoas que tenham suas divergências internas, mas na hora do time ir, ele tem que ir junto. Porque se o time botar para frente todas as divergências, não sai do canto. E se você ouvir todo mundo também, você não vai ter uma coisa uníssona nunca, né? Que a intenção é justamente essa,
tem algo muito maior por Isso. trás e que rege todos nós. Então pronto. Mas só que tem uma pessoa que vai trazer daquele algo muito maior. A missão é espalhar para todos, né? Aquele ensinamento que ele deixou. Então é isso que eu digo. Não adianta você querer mudar tudo isso se lá o mais alto que tem no processo, a coisa mais importante, não vai mudar nunca, né? Então não adianta. É isso. Hoje em dia eu vejo muito isso. Eu vejo muito eu quero, muito eu tenho que fazer, muito tem que ser do meu jeito. Mas quando na realidade a gente vive em sociedade, a gente tem nossas obrigações, eu acho, né? Nossas obrigações. Ninguém é uma ilha, né? No Cristo ninguém chegou aqui do nada e vai pro nada. Então a gente tem que ter um direcionamento, na minha opinião, como a gente tinha conversado aqui em off, apesar de não ir muito à igreja e tal, eu disse que eu quero, isso é um querer meu, que os ensinamentos sejam igual aos que eu tive, né? Que eu tive a primeira comunhão, né? Primeira Eucaristia, fui crismado, todos esses trâmites eu segui. E, por que você acha que isso é bom? Eu acho porque pela criação que eu tive, eu não ando fazendo muito. Já fiz, obviamente, que quando você é jovem, você é destemido, você duvida de tudo, né? Mas hoje, toda essa experiência que eu tive quando pequeno me traz num local que eu estou de paz hoje. Então, assim, eu acho que é viável você ter esses ensinamentos. Porque aí, quando você se deparar numa situação ruim, lá na frente, você vai ter que lembrar de alguma coisa que você aprendeu lá atrás, né? Então, é difícil você hoje educar, principalmente hoje com telas, principalmente hoje com acesso a tudo que as crianças e os pais têm, porque eu acho que muitas vezes os pais são mais crianças do que os próprios filhos em algumas atitudes. A igreja vem para ajudar isso bastante, né? Nas missas que eu fui, um dos temas, eu acho que foi como até o padre Clegian, era justamente isso, né? O respeito, né, da família. A família, na realidade, que a família hoje está se destruindo. Então, se você consegue destruir uma família, ali você quebrou um pouquinho do coração de Cristo nela. Então, é isso que eu não quero que aconteça na minha. Né? A gente, até o padre falou, disse que queria que os filhos tivessem essa criação. Quem sabe você acompanha mais. E eu acho que vai ser isso, porque é exemplo, né? Nós somos exemplo. Não adianta a gente chegar aqui, obviamente todo mundo tem sua vida pessoal, mas principalmente quando a gente tem no lado de cá, a gente tem as atribuições de ser daquela maneira, de ser cobrado por ela. A igreja tem isso junto com seus padres, bispos. Você tem que seguir aquele regramento certinho. Sim. Você não pode sair, porque a todo momento você é julgado. Né? E principalmente pela sua comunidade. Exatamente. E quando a gente vai para o seminário, a gente sabe disso, né? Nenhum jovem vai para o seminário e passa 8 anos no seminário sendo enganado, né? Não, a gente sabe que a gente está indo para uma vocação e quando eu assumo essa vocação, a igreja me confere o sacerdócio, eu tenho consciência que eu devo obediência ao meu bispo, né? Então eu não vou ser padre, mas eu vou fazer tudo do meu jeito. Não. Eu sei que existe normas, existe regra, sei que existe um bispo que hoje está aqui, amanhã pode ser outro, mas vai ser o bispo. Eu devo obediência a ele, né? Então assim também é na vida de família, né? Eu sei que existe uma autoridade, eu sei que existe alguém que vai dizer, eu devo, mesmo que eu não concordo, não goste muito, não, mas tenho que obedecer, né? Eu tô aqui, eu sei disso, né? E aí entra naquilo que você falava, Lucas, sobre a questão dos católicos não praticantes, né? Eu sou católico, mas não faço muito não sigo muito o que a igreja diz, não, isso aqui eu faço do meu jeito. Mas é aquilo que Jesus já fez no sermão do pão da vida, né? Depois que ele falou que minha carne é comida, meu sangue é bebida, muitos judeus se escandalizaram e foram-se embora, não queriam mais ficar com ele. Ele olha para os 12 e diz, vocês também não querem não? Se quiserem ir, a hora é agora. Ou seja, ele não mudou o discurso para agradar aquela multidão, né? Não, voltem, eu estava brincando, é assim. Não é assim, é do jeito que eu estou dizendo. Se não quiser ficar, é livre para não ficar, né? E a igreja não se preocupa muito com quantidade. Claro que quanto mais gente tiver na igreja, mais ouvir a palavra de Deus, é melhor, com certeza. Só que a gente não se preocupa com os números, né? Se preocupa com a qualidade dos fiéis, né? Se fala muito hoje no Brasil, o censo do IBGE, né? Está caindo o número de católicos. Mas nós sabemos que o número de católicos ali do censo do IBGE
é infinitamente maior de quem são os católicos realmente, né? Se for peneirar quem realmente vive ali como a igreja pede, como a igreja orienta, o número cai muito, né? A gente sabe disso, né? E aí a gente se preocupa, sim, porque quanto mais gente ouvir a palavra de Deus, por isso que a igreja faz missão, né? A igreja missionária, né? Isso. Sai para tentar atrair mais gente para caminhar com o nosso Senhor. Mas sabendo que, né, não são os números que vão importar, né? Mas a qualidade dos fiéis que estão ali, né? Claro, seria muito bom unir número à qualidade, né? Muita gente e muita gente engajada, né? Mas nem sempre é assim, né? E aí, como o Mário falava, por isso que a igreja preza tanto pela família, né? Porque a família é a célula mãe da sociedade, né? É ali onde começa tudo, né? Então, se a família está desestruturada, se a família não vai bem, tudo depois não vai bem, né? Dali vai sair um profissional, né? Um médico, um advogado, um professor, um enfermeiro, enfim, tantas coisas. Se na base não está bem, pode ser que amanhã seja um profissional que não seja também um bom profissional, não seja tão competente assim, tão honesto, tão sincero, porque faltou a base inicial, né? E aí, do ponto de vista humano, né, você falava, a gente não pode negar que a igreja traz essa base, né, para a formação humana da pessoa, né? E a gente sabe, do ponto de vista histórico, que a igreja construiu a sociedade aqui no Ocidente praticamente, né? Tudo que a gente vive hoje, a gente deve ao que a igreja fez no começo, né? Do ponto de vista espiritual, a graça de Deus que ela dá para todos nós, né? E do ponto de vista humano, como a igreja nos dá orientações para a gente poder ter um pouco mais de tino na vida, né? Um pouco mais de senso, né? Saber seguir ali nos trilhos certos, né? Se não fosse a igreja, o que seria de nós, né? O padre, e eu também fico pensando, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, falando um parente meu, disse, rapaz, ele está sofrendo com ansiedade e com depressão. Aí ela disse, não, isso aí deve ser falta de Deus. Aí eu fiquei analisando a frase dessa pessoa. Muitas vezes há as pessoas que dizem, ansiedade, depressão pode vir ou é alguma coisa relacionada que você não está conectado, está desconectado com a espiritualidade. Eu queria aprofundar um pouco mais como é que a igreja consegue hoje acolher, como é que ele consegue abraçar essas pessoas que hoje virou meio que um mal dos últimos tempos, a tal da ansiedade. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a igreja, inclusive, consegue acolher? Qual a melhor forma de tentar acolher? Principalmente pessoas até que não creem muito, né? Infelizmente, tem as pessoas que não... Eu digo, infelizmente, cada um tem seu direito de fazer, sim, mas sim. Eu digo, como acolher uma pessoa que talvez nem creia e esteja passando por um momento de dificuldade? Eu também já pensei desse mesmo modo. Eu já pensei de que as pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, é porque faltava um pouco mais de Deus na vida. Só que esse tempo de padre, né, não é muito tempo assim, mas já é um tempo considerável, já deu para aprender muita coisa, né, que a gente também como padre aprende muita coisa. Eu até costumo dizer, a gente não sai do seminário pronto para ser padre, né? O seminário dá uma base excelente e não se imaginaria um padre se não passasse pelo seminário. Mas a gente aprende a ser padre sendo padre no dia a dia, né? Então nesse tempo de padre eu já entendi que não é assim não, né? Não é falta de Deus não. Porque a gente tem muita gente que está ali buscando, está ali na caminhada, né? É perseverante na fé. Até padres mesmo, né? Mesmos que também passam por isso. Então, essa história de ser falta de Deus, eu não creio que seja isso, né? São muitas situações da vida, né? A gente enfrenta muitos dramas, muitas decepções, às vezes ansiedades, né? A falta de um pouco de olhar com mais esperança para o futuro, né? E fica muito sobrecarregado com muita coisa. São muitos fatores que podem levar a pessoa a uma situação dessa, né? E aí o papel da igreja é acolher essas pessoas, né? Para que elas possam, né, também com a experiência da caminhada com Deus, da caminhada cristã, poderem ir voltando a enxergar a vida com mais esperança, com mais fé, né? São pessoas que às vezes já têm essa caminhada, pessoas de fé, pessoas de caminhada, mas falta esse meio que se acordar para perceber isso, né? E aí o que a igreja faz, acolhendo essas pessoas, é orientar que elas procurem, por exemplo, um psicólogo, né? É importante que a gente também não descarte a importância de um psicólogo, de um psiquiatra, né? São profissionais que servem para isso, né? Mas a igreja também acolher essas pessoas. Acolher para que elas enxerguem que podem encontrar no profissional uma ajuda, mas sem se esquecer de Deus, né? Da oração, dos sacramentos da igreja, da vida de fé, de buscar mais a Deus, né? Então, sempre que alguém chega para mim com situações assim, seja depressão, seja ansiedade, alguma crise
Às vezes pessoas que já tentaram até suicídio, né? Eu sempre oriento, é bom que procure um psicólogo. Nunca vai fazer mal, pelo contrário. Mas que você também não deixe sua vida de fé. Isso. Não deixe de rezar, não deixe de buscar a Deus. Não é que o buscar a Deus, o rezar, vai resolver. Não, mas eu vou ter mais sabedoria, mais discernimento para resolver o que vai aparecer, né? Não é que a fé vai blindar a gente do que pode acontecer em nossa vida, das dificuldades da vida, não. A fé vai dar discernimento para a gente resolver os problemas que vão aparecer. Também em relação à depressão. Não é porque, eu tenho fé, nunca vou ter depressão. Posso ter. Mas eu vou ter mais discernimento para conseguir vencer aquela dificuldade que vai acontecer, né? É isso que a gente tenta orientar dessa maneira. É maneira. interessante o senhor falar mesmo, porque a resposta que eu tinha dado justamente para essa pessoa, eu disse assim, olha, né, não, eu acho que não depende a ansiedade ou a crise não depende da fé, mas sim às vezes de um propósito. Talvez você esteja passando por um momento difícil e o seu propósito esteja sendo questionado, você está em dúvida do seu primeiro propósito, você é uma pessoa que tem uma religiosidade muito forte, mas naquele momento você pode estar num momento difícil e é aí que você coloca em xeque seus valores, e tem aqueles talvez que não tem os valores, também está colocando em xeque, tá tendo toda aquela dúvida, então ainda bem que você tem essa visão mais ampla. Sim, sim. E que é normal, né? Porque toda vida que a gente passa, né? Durante toda a nossa vida, a gente só vai encontrar problemas. Uhum. Aí vai caber a gente saber como sair deles. E tendo esse auxílio, é muito bom. É como o senhor mesmo disse, a gente identificar e tentar ao máximo tratar daquilo, né? Não adianta ficar relutando. Né? E a fé é mesmo... eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que busca Deus. Mas a fé não é uma coisinha assim, bem linear, né? Nós não somos uma máquina, né? Todo dia minha fé está aqui, bem certinha, aquela coisa. Não, tem altos e baixos, né? Todo mundo passa pelos altos e baixos da fé, né? A gente tem dia que a gente amanhece né, rezando, né, com muita disposição. Tem dia que a gente amanhece que não quer nada de saber de rezar. Só que quer não, ficar na sua, né? não Deitado. quer muita coisa, muita conversa. Não quer. É normal do ser humano, né? A gente enfrenta problema todo dia e ter altos e baixos é normal também em relação à fé, né? Aí por isso que a gente tem que continuar perseverando, né? Eu busco a Deus, eu vou à missa, eu vou à igreja, eu busco os sacramentos da igreja, eu rezo todo dia. Não é porque eu sou o perfeito, o santo, não. Eu estou buscando, né? Há dias que eu vou estar mais disposto, dias menos. Mas aí o perseverar, né? O não desanimar, né? Eu lembro, por exemplo, de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, né? Uma grande mística da igreja, uma mulher de uma espiritualidade que a gente não pode nem medir. E ela dizia, eu passei anos que eu ia para a capela rezar e os bancos da igreja rezavam melhor do que eu. Ou seja, para dizer assim, que ela estava lá repetindo palavras, né? Mas não tinha aquela sensação, o sentimento... Eu não conseguia perceber que aquilo ali estava servindo para ela. Mas ela disse, mas eu continuei. Até que a sensação, o sentimento, a certeza de que Deus estava ali sempre, voltou para o coração dela, né? Mas ela não desistiu, né? Não é porque a gente pode pensar, não estou sentindo, não estou tendo uma sensação, não estou percebendo, então deixar para lá. Não, ela perseverou e nessa perseverança dela, Deus conseguiu mostrar a ela que ele sempre esteve presente. Não é porque ela não sentiu que ele não estava presente, ele estava presente. Ela não conseguia perceber naquele momento. Né? Vai lá por algum motivo da vida dela, né? Como também das pessoas que passam por depressão, por alguma coisa. Alguma coisa da vida não está conseguindo fazer você ter essa percepção. Mas Deus continua lá, né? O que importa é perseverar. Né? Nosso Senhor não disse, os que nunca errarem é que vão ser salvos. Não. Os que perseverarem até o fim é que vão ser salvos. Né? Então, em meio às quedas e acertos, continuar buscando e perseverando, né? Ter essa humildade de perceber o erro e buscar em Deus a força para continuar, né? Diferente é quando alguém diz, não, eu tô no erro mesmo e vou ficar assim, não quero. Não, perceber, não, errei, caí, mas eu tenho um Deus que me acolhe se eu quiser voltar e quiser perseverar, né? Então essa é a diferença, né? Padre, eu tava aqui ouvindo o senhor falar, e sobre no dia a dia nas missas, já teve algum momento mais difícil que o senhor quase não conseguiu completar uma celebração? Quase não consegui completar. Tipo, sei lá. Eu acho que talvez assim, por entrar alguém que meio que atrapalhou a celebração. Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas aqui mesmo? Na matriz às vezes entra, né? Às vezes não, quase sempre entra. No ano passado eu tava lá, eu lembro que entrou um senhor quase lá. Sempre entra alguém assim. Mas nunca chegou assim a
meio que atrapalha um pouco, porque tira a atenção Tira das pessoas foco, e também do padre também, né? Tira a atenção assim. Mas não a ponto de impedir que celebrasse, né? Mas já aconteceu no sítio, né? Na comunidade do sítio, de realmente um rapaz que entrou, que eu creio que estava alcoolizado, muito alcoolizado, e aí realmente estava atrapalhando mesmo a celebração, né? A gente teve que parar um pouco para tentar pedir que ele saísse, né? Para não atrapalhar mais. Aí houve assim, teve que parar um pouquinho para resolver a situação, mas voltamos a celebrar, né? Graças a Deus. Nunca houve uma missa que eu comecei e não terminei, não. Isso aí, Deus não, graças a Deus. Padre, o senhor antes estava falando aqui também, ó, que o senhor ainda hoje tem uma agenda no retiro, não é isso? Isso, hoje eu vou para um retiro lá no Centro Bíblico, Retiro dos Jovens. E como é que é como é que é também a rotina do senhor com esses movimentos? Porque o retiro ele é um dos eventos de um dos movimentos jovens, né? A maioria dos movimentos. Como é que o senhor também integra isso? Como é que o senhor participa e vê esses movimentos jovens? Seja um movimento jovem, mas seja também movimento de adulto. Tem Santana e o Sertão é um celeiro interessante de movimentos, né? De casais, movimento jovem, paróquias, pastoral familiar. Eu sinto que aqui vários grupos gostam de se unir, participar e levar. Como é que é o contato do senhor com eles e como é que o senhor ajuda eles a se multiplicarem, vamos dizer assim? É assim, a vida do padre, né, e do pároco, assim, tem muitas atribuições. Do ponto de vista administrativo e burocrático, né? E a parte mais chata que eu acho, é a parte administrativa e burocrática, porque mexe com papel, mexe com pagar conta, né? Então, assim, toda essa parte é um pouco chata, né? Mas é necessária. A parte sacramental, né, que é de celebrar os sacramentos, dispensar a graça de Deus, né, seja numa confissão, visitando um doente, celebrando missa, casamento, batizado. E essa parte de acompanhar a pastoral da paróquia, né? Isso. Que é onde entram os movimentos pastorais, né? Que são muito necessários, né? Os movimentos pastorais que existem hoje na igreja são muito necessários porque são um meio de aproximar essas pessoas da igreja e, consequentemente, de Deus, né? E aí vem os movimentos jovens, né? Para os jovens hoje, que tem muitas oportunidades aí fora, né? O mundo está cheio de coisa aí para eles, né? A gente conseguir trazer um jovem desse para participar do movimento, para que ele tenha ali um engajamento, né? Para que ele se sinta útil ali, né? Não, eu estou no movimento de igreja, aqui eu faço isso, eu sirvo assim, eu tenho minha vida social, eu estudo, trabalho, eu tenho minha vida normal, mas eu tenho ali um elo que me liga à igreja e me liga a Deus, né? Então isso é muito importante. Para os casais também, né? Seja o cursilho, seja o SCC, é uma forma de tentar fortalecer a família, porque quem é o lastro, né? Ou quem são as colunas de uma casa? O pai e a mãe, né? Então, se o pai e a mãe estão fortalecidos, né, têm essa vivência, vão transmitir para os filhos que estão chegando também essa mesma caminhada, né? Então, os serviços que acontecem na igreja, na vida da paróquia, seja acompanhando crianças, tem a infância missionária, né? Que faz com que as crianças estejam vindo muito para a igreja, os encontros, elas saem em missão, cantam no coral ali. E aí com as crianças vem os pais também, né? Como eu falava para o Mário, né? Trazendo a criança, o pai e a mãe vêm também. Acompanhando os jovens. O serviço com os casais, né? Acompanhando casais. Às vezes passam por alguma situação, né? Da vida matrimonial, né? As crises matrimoniais que ninguém está livre delas também. Então, tendo esse acompanhamento mais de perto, a gente vai tentando fortalecer a pessoa e a família e, consequentemente, a gente vai atingindo onde deve chegar a palavra de Deus, que é dentro da família, da casa, né? Então, eu vejo esses movimentos, as pastorais que existem na igreja como muito necessárias, né? E são coisas do tempo, assim. Hoje existem muito esses movimentos e eles estão muito atuantes hoje. Não era assim no passado, daqui a 100 anos. Deus sabe os que vão estar, os que não vão estar, mas sempre são movimentos que atendem à necessidade daquela época, né? Na nossa época de hoje, esses atendem a nossa necessidade. Pode ser que futuramente não sejam esses, sejam outros. Mas que sempre existam esses meios de chegar mais às pessoas para que elas venham mais para a igreja, né? Porque assim, o padre, na missa do domingo, está ali diante de uma multidão, né? Isso. Eu não tenho contato pessoal com cada pessoa. Então, o movimento tem, né? Através do movimento da pastoral, tem esse contato mais pessoal com cada um, né? Então, onde o padre não chega, o movimento chega, a pastoral chega, né? Então, é meio que um braço direito do padre na vida da paróquia, né? Esse movimento. E aí se cobra, assim, do padre, né? Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar o movimento, acompanhar a pastoral, o que é que estão fazendo, né? Dar alguma orientação. E aí exige muito também da vida pastoral do padre, né? Padre, eu vou entrar num assunto um pouquinho polêmico, mas não é em relação a essas polêmicas todas, é em relação à evolução,
no caminho que a gente está seguindo. Para a igreja, para o Senhor, o que é que a gente... Você falou em futuro, daqui a 100 anos, né? Eu, particularmente, eu sou do cara que eu sou bem... Ele diz que eu sou pessimista. Pé Mas no não. chão, é? Ah, não. Ele diz que eu sou pessimista, mas eu acho que eu sou realista de acordo com o que a gente vê, né? E de acordo com a perspectiva que a gente tem para frente. É muito difícil a gente piorar, mas eu tô sentindo um pouquinho de piora. Mas nesse sentido, o que é que acontece? Com tudo isso que está acontecendo, toda a modernidade, toda a disposição que tem hoje. Antigamente a gente não tinha muitas exposições que tem hoje. Então a gente vê todo tipo de coisa acontecer, principalmente com os jovens, né? Os jovens hoje, eles focam em uma pessoa na internet, o que aquela pessoa falar, o que aquela pessoa... É lei, né? Isso ali é lei. E aí você não tem, às vezes até tá conseguindo invadir a sua casa com um vídeo, com uma coisa ou outra, e distorcer a realidade. Então o que acontece? Muitas histórias estão sendo reescritas, né? O que a igreja hoje faz para que isso não chegue na igreja? Porque o que acontece? A gente vê que no decorrer dessa evolução, para mim de uma maneira até ruim, estão se reescrevendo várias histórias, né? Estão sendo replicadas várias coisas que na realidade não são em verdade, né? Não no total, mas muitas coisas. E o que fazer, qual é o direcionamento que a igreja tem para que isso não afete a igreja nesse sentido? Para não haver involução, em vez de evolução. Porque a gente vê que hoje, através de vários métodos, hoje se você lança a famosa fake news, você cria um vídeo aqui informando que não é assim que a igreja tem que tratar, é assim, dessa maneira. Isso aí chega na casa de milhões de pessoas, né? Qual seria um combate, entre aspas, que a igreja tem contra essas medidas, né? Que hoje não tem como a gente lutar assim, sim. acabar com isso, mas tem uma maneira de contornar a situação. Eu não sei se vai responder o que você está perguntando, mas assim, eu vejo assim, a igreja ela tem uma bagagem, né? Uma certa bagagem, um certo arcabouço, normas, regras, o seu próprio código de leis, né? Para que ela meio que fique respaldada, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Existe o acordo Brasil-Santa Sé, que faz com que a igreja aqui no Brasil tenha essa liberdade de agir no âmbito dela, né? Vamos supor, não posso chegar e obrigar um padre a fazer uma coisa que a igreja diz que tem que ser assim, né? Então, o juiz mandou o padre fazer isso, mas a igreja diz que faça assim, né? Não pode, então o padre em consciência deve fazer o que a igreja manda, né? E as leis do Brasil não devem interferir na vida da igreja, vamos dizer assim, né? Mas assim, com essa bagagem que a igreja tem, com o arcabouço que ela tem, a tradição que ela carrega, eu penso assim que o que se pede muito nos dias de hoje é que ela volte mais às suas fontes, às suas origens, para que essas inverdades que às vezes são divulgadas, são propagadas, não façam ela perder a sua origem, né? O seu foco inicial, vamos dizer assim, né? Eu penso que segue mais ou menos por aí. Não sei se é o que você estava perguntando, se é em relação a isso. Né? Mas isso meio que protege a igreja de ser julgada ou de ter a sua história reescrita, vamos dizer assim, né? Isso. A igreja tem muito material, até mesmo assim, material humano e de guardar muita coisa para que ela possa dizer, não, isso é dessa maneira, né? Um exemplo, para vocês terem ideia, se abriu agora há pouco no Vaticano, existe o Arquivo do Vaticano, né? Onde se guardam muitas obras e muitas coisas são guardadas secretamente mesmo. E se abriu agora há pouco no Vaticano os arquivos da época do Papa Pio XII, que é julgado, que é apontado como o Papa de Hitler, o Papa que foi conivente com o avanço do nazismo na Europa, né? Se falava muito disso. Se abriu o arquivo do Vaticano da época do Papa Pio XII e se viu o contrário. E o Papa Pio XII tentou combater Hitler, né? Salvou muitos judeus, acolheu muitos judeus no Vaticano, né? Tentou guardar, protegê-los. Aí se fala muito, por que o Papa Pio XII, então, não se pronunciava abertamente contra Hitler, né? Denunciando, falando, né? De que era o demônio. Não falava isso para tentar minimizar o que já vinha acontecendo, né? Tentar minimizar o terrorismo que ele fazia, né? E não morrer, Imagine se o Papa abre a boca e diz que Hitler é o anticristo, vamos dizer, né? Pronto, Hitler, que já estava perseguindo os padres na Alemanha, ia matar todos os padres na Alemanha e os cristãos também na Alemanha, né? Então, para minimizar as coisas
negativas que estavam acontecendo, ele tentou silenciar, mas agia de um modo mais escondido para acolher judeus, para combater o nazismo, né? Para não morrer também, né? Porque era isso, se você tem uma referência que está fazendo um trabalho desse, não pode ser explanado com um cidadão que está ali matando todo mundo e achando que é normal aquilo. É igual o filme A Lista de Schindler. Sim, sim. Né? Ele era um empresário, né? Ele empregava as pessoas e fazia com que os judeus... ele conseguia salvar algumas pessoas, mas só que ele não podia dizer que estava fazendo aquilo mesmo sendo a favor, entre aspas, do governo, que ele não era. Então era o que tinha de ser feito na época. Na época, é. Inclusive, né, quando Hitler botou na cabeça que tinha que expulsar os judeus da Alemanha, porque os judeus estavam tomando o lugar dos alemães, né? Na cabeça dele, o povo alemão é que deveria ter o espaço, o mercado de trabalho da Alemanha. Expulsar os judeus da Alemanha. Pio XII tentou convocar alguns países para que pudessem acolher os judeus deportados. Só que ninguém quis meio que se envolver com isso, né? Então, já que não querem acolher, vou matar, vou dizimar, né? Já que não posso botar para fora, aqui mesmo vou resolver, né? Então, Pio XII tentou uma reunião, convocar alguns países para pedir aos chefes de Estado que acolham os judeus em seus países. Mas acho que um ou outro que abriu as portas para acolher um grupo de judeus pequeno, mas não houve muito resultado. Então, assim, o que se encontra? Abrindo os arquivos do Vaticano, vem à tona o contrário àquilo que se divulgava. Pio XII foi o Papa do Silêncio porque ele devia a Hitler. Não, foi o Papa do Silêncio, mas da ação para evitar coisas piores, né? Hitler também não matou Pio XII porque seria para ele muito negativo, né? Ele matar um Papa. Aí o mundo ia se voltar contra ele mais ainda, né? Então ficou meio que aquela guerra fria entre os dois, né? Mas Pio XII agindo como podia agir. Acolhendo os judeus que podia, fazendo o que podia ser feito naquela época. E o senhor falando agora me lembra também o seguinte, talvez a maioria dos críticos que Mário citou tentam talvez descontextualizar, ou seja, é muito fácil hoje falar da gente, da posição de um... Agora a gente mirar o Papa, o Pio XII, diz assim, ele poderia fazer isso. Espera aí, ele poderia como? Hoje a situação, a gente não tem um ditador hoje dizendo assim que pode estar com a faca no seu pescoço lá, tinha. Então, assim, ele fez como... Por enquanto, não, graças a Deus. Ele fez o que tinha que fazer. Mas eu vou fazer a pergunta do Mário de outra forma, que uma das missas que eu participei do senhor, o senhor estou num ponto que foi um debate até nacional, que foi o projeto sobre o aborto em Brasília. E eu senti que o senhor fez acho que ao final ao final, não foi na missa, foi ao final, terminou a missa, o senhor chamou a atenção para as famílias, para esse assunto, e dizendo assim, é importante que o povo de Deus observe o que os nossos representantes fazem e fique de olho, porque a gente é uma igreja que defende a vida e é importante que a gente observe esses assuntos que estão sendo debatidos. E aí eu trago para o assunto que mais disse, talvez também a igreja tem esse papel também de não ficar só omissa em alguns assuntos que compete a ela, porque a defesa da vida compete também à igreja. Então, eu vi nesse ato do senhor uma coisa bem reflexiva, de trazer um assunto que não é diretamente ligado à igreja, mas ao mesmo tempo afeta o povo de Deus. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Eu achei interessante essa conexão. Então agora, como também fazer isso? Como os líderes religiosos podem fazer isso? E eu entendo assim, a pergunta de Mário assim, do ponto de vista de quando a igreja se expõe, e até mesmo em redes sociais, corre o risco sim de ser mal interpretada, né? E aí aquilo que você disse, a igreja se expondo, né, falando e se mostrando nas redes sociais, pode ser sim julgada, criticada, podem contar coisas inverídicas, pode, né? E aí a gente corre esse risco, né? Mas tem que estar lá. Corre esse risco de realmente botar a cara no mundo e ser julgado, ser criticado, né? E Jesus já falava disso, né? Vocês serão enviados como ovelhas para meio de lobos, né? Então a gente tá no meio do mundo e tá falando de coisas que vai mexer com o outro, como a questão do aborto, por exemplo, né? Falar aquilo ali, né? Pode ser que alguém não se agrade, que alguém não goste, né? Que alguém não ache bom, mas é o papel da igreja fazer isso, né? E é assim, corre o risco de contarem de outra maneira, de interpretarem como quiserem, corre, com certeza, como ao longo do tempo já aconteceu, né? De muita gente depois contar muita coisa do seu modo, do seu jeito, né? Por exemplo, quando se fala, a Idade Média é a Idade das Trevas, né? É o que se conta hoje. Se a gente for ver do ponto de vista do que a igreja fez e como acompanhou, não é bem assim, mas contam do jeito que querem contar, né? Reescrevem a história como querem reescrever, né? Mas é aquela coisa, a gente tá
no meio do mundo, é como falava a carta a Diogneto, né? Que é uma carta antiga da igreja, se escrevendo para contar como é a vida dos cristãos para um homem chamado Diogneto. E ele diz, os cristãos estão no meio do mundo. E os cristãos não estão em cidades separadas, né? Ninguém constrói uma cidade só para morarem ali os cristãos. Não, estamos no meio do mundo, a gente lida com todo tipo de gente, né? E corre o risco, sim, de ser julgado, de ser mal interpretado. E é uma coisa que acontece, né? Só que a gente não pode se calar, vamos dizer assim, né? Não, eu acho também que tem que ter uma posição. Eu sou taxado muitas vezes de muitas coisas porque eu tenho uma posição e pronto. Firme. E que pra mim ali acabou. Só que tem coisas e coisas, né? Obviamente tem coisas que você vai pensando direito e não é aquilo. Sim, sim. Como o aborto. O aborto de início eu dizia, quem quiser fazer, faça, e mais tarde ele vai arcar com as consequências, né? Hoje você já vê de uma maneira mais diferente, né? Há alguns anos atrás eu já vinha pensando, qual é a necessidade daquilo se você tem a maneira de evitar, né? É você fugir de uma responsabilidade. Uhum. Só. Não é porque uma coisa que você tem de fazer, porque senão vai ter uma repercussão muito maior. Às vezes a gente fica pensando, tá, mas talvez por algum motivo de uma família que tivesse ali seria viável, mas tem adoção, né? Se você realmente reconhecer que não tem condições de criar aquela criança, que não é um bom pai, não é uma boa mãe, não sei o que, deixa que alguém faça. Tem tanta gente querendo, né? Assumir o princípio, assim, o princípio do argumento da igreja para ser contra o aborto, isso é uma coisa, né, do início mesmo, né? Uma coisa que a igreja sempre defendeu. É uma vida, né? Pronto, é uma vida. Né? Não tem como você argumentar contra isso. Aí existem aqueles que dizem, né, que depois de tantas semanas, mas é uma vida humana, né? Não é que era uma outra coisa e depois passou a ser humana, né? Não. Do instante em que se unem os gametas, é uma vida humana, né? Concepção, né? Existem a evolução da criança no ventre da mãe, né? Do feto no ventre da mãe. Mas é uma vida, né? Bom, você vai resolver seus problemas tendo na vida de um ser humano, né? Não nasceu, mas é um ser humano, né? Pronto, aí pronto, aí você pode criar 1001 coisas ao redor daquilo ali, dos problemas, né? Enfim, não, é por conta disso. Sim, mas vai resolver ter a vida de um ser humano, vai resolver seu problema, né? Vai aumentar o problema. Pois é, né? O argumento é esse, né? O argumento de que é uma vida, pronto, todos os outros não tem como se sustentar, né? Mas aí existe quem defende, existe quem queira. É aquela coisa, a igreja orienta, a igreja ensina, né? A igreja luta, por exemplo, para que não seja uma lei, né? Aprovar a lei de que todo mundo pode fazer abertamente uma coisa. Não, né? Não se torna uma coisa assim tão escandalosa e aumenta ainda mais a proporção do que já vem acontecendo, né? No mundo todo, né? Eu tive um debate esses dias com uma pessoa, a pessoa dizendo, ela era um pouco mais pró essa lei, e eu digo, eu não acho que é um debate religioso, não, para mim é um debate ético. É ético, é. Porque assim, não precisa ser religioso para defender. Se for religioso, a religião vai dizer o quê? Cara, não faça. Não faça, pronto, já tá resolvido, né? Tá resolvido. Para mim é um debate ético, porque como o senhor bem falou, envolve outra vida, que não tem o direito a se defender. E aí, como envolve outra vida, eu até brinquei, eu digo, como liberal, que por exemplo você pode ser e você deveria defender a outra vida que não tem como defesa. Então assim, é muito fácil defender uma vida liberal de quem pode, por exemplo. Não precisa ser contra o direito da mulher, mas tem que entender que eles são dois direitos. O direito da mulher e o direito do feto. Sim. Então, se você é liberal de verdade, você tem que defender os dois direitos. Logo, de quem não nasceu e de quem está vivo. E aí, depois você possa decidir. Não é um debate fácil, eu reconheço, mas para mim é um debate muito mais ético do que religioso. Sim, sim. E a religião vem para dar esse suporte, essa base, né? Porque, pronto, sendo uma vida, aí o que é que a religião vai dizer? A vida é inviolável, é intocável, né? Os mandamentos já dizem, não tirar a vida de ninguém, não matar, né? Então Deus já deixou o mandamento revelado. E os mandamentos da lei de Deus, se a gente for parar para olhar, eles são todos com base natural, né? Não é uma coisa assim, só criada, não. Se a gente for parar para observar cada mandamento da lei de Deus, eles têm uma base natural mesmo, né? Uma base natural. Não matar, é uma base da vida do ser humano, né? Não tirar a vida do outro, né? Então é uma coisa, o básico, né? Se você disser assim, eu não quero seguir religião nenhuma, mas se você ler os mandamentos, exatamente, você vai saber que aquilo dali naturalmente está errado. Pronto. Você não precisa saber de nada no mundo. Não sabe ler, escutou, sabe ler, leu lá e viu, pronto. É por isso que se fala, por exemplo, de
de que a salvação também pode chegar para pessoas que não chegaram a conhecer Cristo, né? Se foram pessoas que usaram, né, da justiça, da honestidade, foram verdadeiras, então, seguindo os princípios da vida verdadeira, de uma vida ética, estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, mesmo sem saber que existia a revelação em Cristo, né? Isso para os povos mais antigos, né? Hoje em dia é difícil encontrar algum povo que não tenha tido contato com o cristianismo, né? Mas para os povos mais antigos, muitos povos morreram sem nem chegar lá o cristianismo. Não, mas se eram pessoas de boa vontade, que buscavam a verdade e a justiça, então estavam buscando Deus sem saber que estavam buscando Deus, né? Porque vinham de acordo com a vontade de Deus, né? Mas falando, por exemplo, de pessoas que não conheciam Cristo, eu me encontrei há algum tempo com alguém da Europa, não sei se era da Holanda ou da Bélgica, era um missionário. Ele dizia que em missão nesses países, se encontrava com pessoas que disseram, né, vim aqui para falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, assim, na própria Europa, né, que Não é se de origem conhecia. cristã, a próprio Cristo está sendo assim, não é tão conhecido, né, como nós conhecemos aqui, né? Então, assim, por isso que eu disse que a igreja é missionária, né? Deve continuar levando a palavra de Deus, porque não é... A gente acha que todo mundo já conhece quem é Jesus, né? Só que, infelizmente, não é bem assim. Às vezes eu fico imaginando, tá? Hoje em dia, a gente até tem umas figuras ou padres, ou pastores, ou algumas figuras religiosas que se expressam bem nas redes sociais e estão ali fazendo um trabalho, vamos dizer assim, combativo. Ou até mesmo só informando passando suas experiências, né? Suas histórias. E eu imagino bem, porque hoje você chega num nível desse, né? Um nível desse. Mas se você perguntar quem é um TikToker, quem é um YouTuber famoso ali, a pessoa vai informar quem é. Hoje, graças a Deus, eu vi como se fazer para não receber nada no Instagram do Big Brother e eu fiz, deu certo, deu muito certo. E aí, hoje eu não tenho nenhuma informação dessa. Vários perfis eu deixei de seguir porque não me acrescenta. Quero ver um vídeo, eu vou lá e vejo. Hoje em dia o que eu mais sigo é esporte, carro, tecnologia, essas coisas. Mas você tem essas pessoas que estão aí nas redes sociais tentando trazer o jovem, tentando trazer a pessoa para a religião. Então eu fico imaginando, se você tem a Bíblia, onde conta a história de Cristo e muitas outras histórias, né, que a gente tem que conhecer, você tem gente do outro lado que está ali fazendo de tudo para que entre na sua casa, fale com sua criança que aquilo dali ou é uma besteira ou não é o certo, né? E esse é importante, o papel da igreja também nas redes sociais, que eu acho que a igreja é uma das pioneiras que começou a se comunicar com as pessoas através da TV e da rádio, né? Antes mesmo da internet explodir, a gente já escutava missa em rádio, já tinha canais de TV específicos, né? Rede Vida, TV Aparecida, e hoje são antigos, né? E hoje tem mais e numa proporção maior. Então acho que esse combate a igreja conseguiu evoluir junto, né? E eu acho que também agora nas redes sociais não será diferente, não. O problema é que a gente falou, né? Ele tá na família, né? A base. Sim, sim. A base é que tem que ser tocada para poder ter uma criança que cresça com esses ensinamentos. E eu lembrei agora você falando, Mário, já que a gente está inclusive se encaminhando para a nossa reta final da conversa, não quero deixar de falar sobre a PASCOM, né? Você falou da comunicação, a igreja tem uma comunicação com o seu fiel, com os fiéis, há muito tempo, antes de TV, que tinha TV e tudo, hoje nas redes sociais. A Paróquia da Cristã tem uma PASCOM. Tem a PASCOM. Transmite algumas das, não sei se todos, transmite algumas das missas. Transmite aos sábados à noite e domingos à noite. Exatamente. E aí eu ia fazer, Padre, o senhor, eu sei que transmite, o senhor está lá, mas o senhor se comunica, como é que o senhor faz também? O senhor gosta de participar de alguma forma mais individualizada, dando alguma, sei lá, vamos dizer assim, vai pra rádio, ou como é que o senhor faz? Tem um grupo de WhatsApp que o senhor manda os áudios, que manda... Tem um grupo do WhatsApp da paróquia, onde estão os coordenadores dos grupos e comunidades da paróquia. Um grupo para as comunidades rurais também, onde eu mando alguns informes, e eles também se comunicam, né? Assim, do ponto de vista de me comunicar, eu não sou muito, né? Pela minha timidez, né? Eu não sou muito adepto, assim,
de estar muito se gravando vídeo, vamos dizer, né? Mas só que eu faço o necessário, né? Quando é para ir para uma rádio, para dar uma entrevista, comunicar alguma coisa, né? Nas próprias missas, que todo domingo de manhã, a missa 7 da manhã é transmitida pela rádio, né? E é uma coisa muito antiga, né? Eu sempre encontro pessoas mais antigas que diziam isso. Há muito tempo, da época do Padre Cirilo, a missa já era transmitida domingo de manhã, né? Então é uma coisa que pegou, né? A gente de outra cidade diz isso. Eu chego para trabalhar em outra paróquia, o senhor é o padre domingo de manhã na rádio, né? Todo mundo já sabe, né? Então, pela rádio, e agora há pouco tempo, pelas redes sociais, né? Instagram, YouTube, a gente sempre utiliza, né? Nas missas, a gente celebra a missa, né? Não é que eu estou celebrando e tem ali uma câmera, né? Eu vou ficar olhando para a câmera. Não, a celebração e transmite a celebração, né? Mas assim, eu não sou muito, vamos dizer, sou um padre midiático, né? Não sou, não. Eu não tenho assim um Instagram onde eu todo dia posto um videozinho, eu faço abro caixa de perguntas, né? não sou desse tipo, né? Mas faço aquilo que é essencial. Mas vejo que é muito necessário, né? A gente ter uma Pascona na paróquia, a gente ter os padres que têm esse dom, né? Porque também tem isso, né? Há padres, né, que a gente sabe aqui no Brasil que tem esse talento de ir para uma rede social, fazer um programa de televisão, um programa na rádio, ter seu canal no Instagram, no YouTube. É muito importante, né? A igreja hoje não pode abrir mão mais disso, né? Não pode. Uma forma de chegar às pessoas através dos meios de comunicação. E ainda bem que há pessoas que têm esse talento. Agora, é como o Mário falava, né? É você meio que se expor, né? E aí volta e meia a gente vê algum padre na rede social fazendo uma nota de esclarecimento. Porque interpretaram errado o que ele falou. Tem que justificar. Né? Às vezes recortam uma palavrinha que o padre disse e joga aí na rede social. O padre vai lá para dizer, olha, eu disse isso, mas foi nesse contexto, e se explicando. É o risco que a gente corre, né? Os padres que estão nas redes sociais têm consciência disso, né? Estão expostos e qualquer coisa eles devem estar lá para explicar, para esclarecer alguma situação, né? A gente corre esse risco, mas não pode abrir mão também disso, né? É uma necessidade. Hoje em dia, é uma necessidade da igreja ter contato com o povo através das redes sociais, né? Não tem, eu diria que não tem como... Como voltar mais, não. Não tem como voltar, o senhor está certo. Talvez no começo tivesse a igreja talvez tivesse uma dúvida nisso. Antes da rede social vieram, por exemplo, muitos padres que começaram a cantar. Padre Zezinho, né? Isso, Padre Zezinho foi um dos pioneiros. E aí houve aquela coisa, dá certo, não dá, não sei o quê. Irmã Inês. Então, mas depois viu-se que tem que ser assim, é um caminho meio que sem volta. Quem tem, como o senhor disse, até uma vocação e é mais adepto, faz. Quem não é mais recatado, gosta de fazer. Então, assim, por isso que eu até perguntei. O padre, ele é realmente um pouco mais tímido, talvez por isso que a gente demorou um pouquinho para conseguir encaixar. Depois eu quero entrar no assunto da quaresma, né, que a gente vai... Mas antes eu queria... o senhor falou numa coisa interessante, né? Os padres que se comunicam através de rede social, que a gente pergunta e tudo aquilo. Há eu vi aí, não sei se é verdade, mas eu sinto que alguns deles têm uma vaidade em relação a isso, né? E o que é algo muito perigoso, porque você deixa de estar defendendo ali o que você sempre defendeu a vida toda, né? Que é a palavra de Cristo, a igreja, tudo isso, e começa assim, vai descer para um lado que é do famoso, né? Para um pecado, né? Que é a vaidade. E eu vejo que alguns, eu não sei se eles ainda são ligados à igreja, mas alguns até recebem patrocinados, até recebem. Isso, no mínimo, a gente considera antiético, né? Mas como é que a igreja trata essas situações? É outro risco, né? Além do risco de você se expor, é o risco de você se deixar levar pela vaidade, como você falou, né? É um risco muito grande, né? Os padres ou religiosas que fazem essa evangelização pelas redes sociais também correm esse risco, né? De acabar se deixando levar pela fama, né? Isso. Né? Criam ali seguidores, pessoas que são fãs do trabalho deles, né? E se deixar levar por isso é um risco muito grande, né? Porque perde a essência da coisa, né? Porque assim, você é padre, a sua missão é aquela missão ali. O estar numa rede social é uma parte da missão, né? Mas não é tudo o que você faz, né? Porque, por exemplo, se um padre tem a sua paróquia, tem, né, o seu povo para cuidar, tem a sua função ali, mas também exerce uma evangelização na rede social, é muito bom, graças a Deus. Mas que sua missão não se resuma a isso. Não, né? seja o fim. Não seja isso. A finalidade é essa, o objetivo é esse, né? É um risco muito grande. E, infelizmente, muitos se deixam levar também por isso, né? Aí é onde entra a questão
de que todo padre tem um vínculo com a diocese. Nós chamamos de incardinação. Todo padre é incardinado numa diocese, né? Ou seja, o vínculo dele é com aquela diocese. E aí quem tem a autoridade sobre o padre é o bispo da diocese. Então, os padres das redes sociais também têm vínculo com a diocese. Ou se é religioso, tem vínculo com o instituto religioso dele, né? E tem o superior. Então, se fala muito, porque a CNBB não interfere em muitas coisas dos padres das mídias. Porque a CNBB não tem esse poder, não tem essa autoridade. Né? Ela pode, e fez isso, de dar diretrizes de como a igreja deve se expressar nas redes sociais, né? Como a igreja deve se expressar utilizando meios sociais. Existem diretrizes da CNBB, mas são diretrizes, são orientações. Cada um segue como quer, né? Cada diocese segue como quer. Mas aí eles têm o bispo, ou o superior deles, que pode interferir, se vê que está fugindo do objetivo, passando dos limites, né? Aí cada padre da rede social é ligado a um instituto religioso ou uma diocese. E aí os bispos deles é que devem chamar atenção, se for o caso, podar alguma coisa, dar algum limite, alguma sanção, se for o caso. Né? Mas todos eles têm vínculo com alguma diocese. Devem obediência a algum bispo, a algum superior. O padre Zezinho, ele é deoniano. Ele é deoniano, é de uma ordem religiosa, tem o superior dele. Eu não sei se ele tem vínculo com a diocese ou só com o instituto dele ultimamente. Mas ele tem esse vínculo, né? E é um dos, né, eu tomo como exemplo, um dos que conseguiu manter esse equilíbrio. O padre Zezinho, a gente consegue perceber nele. Ele evangeliza com as canções dele, com as músicas dele, mas ele não se deixou levar pela fama, até onde eu consigo ver, né? Ele não é um dos que se deixou levar pela vaidade, pela fama e se perdeu. Não, ele conseguiu meio que manter o equilíbriozinho, assim, de ter a missão dele como padre e ser também o artista, né? Mas não se deixou levar só pelo lado artístico dele. Tanto é que ele mesmo, em algum momento, respondendo a alguém, ele disse, né? Porque o senhor também não faz esses momentos nas missas do senhor? Ele, não, porque a missa não é um show. A missa, eu vou celebrar a missa. Quando eu estiver no show eu canto coisa a mais, eu faço algum momento assim, algo a mais. Mas a missa eu não posso envolver o meu show na celebração da missa. Ele conseguiu manter esse equilíbrio. Conseguiu assim, separar. Né? Conseguiu separar as coisas e não se deixou levar pelo lado artístico, né? Pelo menos eu consigo perceber isso. É um dos exemplos aqui no Brasil de padres que souberam se expor na mídia, mas não perdeu a essência do ministério dele, né? Isso é interessante e na verdade é um grande desafio dos tempos atuais. Não tem como fugir, desafiador, né? E já que o Mário puxou a deixa, eu queria, no caso, falar sobre a quaresma. O que explica pra gente, para quem não sabe, o que é a quaresma, quando começa, o que é a igreja, quais são os movimentos da igreja durante esse período e até a origem da quaresma mesmo pra gente. A quaresma surgiu como uma preparação para os catecúmenos, né? Quem são os catecúmenos? São os que estão se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo, Eucaristia e Crisma são os sacramentos da iniciação cristã. No começo da igreja, quando a igreja começou a falar de Cristo, a pregar o evangelho, muitos começaram a aderir à vida cristã e já estavam na vida adulta, né? Então, para preparar essas pessoas para receberem os sacramentos, havia um tempo de catequese e, bem próximo de receber os sacramentos, um tempo de purificação, né? Uma preparação próxima para receber batismo, crisma e eucaristia. Daí surgiu a quaresma, né? A quaresma era essa preparação para os catecúmenos, os que vão ser batizados, crismados e receberem a comunhão na vigília pascal. Com o passar do tempo, também os que já eram batizados, já eram cristãos, também começaram a entrar nessa preparação também. Então a quaresma foi ganhando um sentido de preparação para a Páscoa de Cristo, né? Para os que vão ser batizados, para os pagãos e para os que já são cristãos, né? Então hoje em dia ela é mais para os que já são cristãos. Existem pagãos adultos que se batizam na vigília pascal? Existem, são bem poucos hoje em dia, aqui em nossa realidade, né? São bem poucos, mas existem. Mas ela ganhou uma conotação de preparação para todo mundo que é cristão. Já sou batizado, me preparar para quê? Para Páscoa? Para ser um cristão melhor, né? Tanto é que na vigília pascal se renovam as promessas batismais, né? Eu já fiz o compromisso com Deus, mas eu renovo o compromisso com Deus, de me engajar mais, de me empenhar mais. Então a quaresma tem esse sentido. Preparação para a Páscoa,
para que na Páscoa eu assuma o compromisso, renove o compromisso com Deus de ser um cristão melhor. Por isso que é um tempo de preparação, que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira da Semana Santa, à tardinha, quando termina a quaresma e começa o tríodo pascal, né? Quinta-feira à noite, sexta, sábado e o domingo de Páscoa, né? Então, esse tempo de preparação é um tempo penitencial, né? Por isso que a igreja chama os cristãos a fazerem penitência na quaresma. A gente falava no começo, tirar a carne, né? Dizem que a igreja pede ao longo da quaresma que se abstenha de carne, fazer o jejum, né? Deixar alguma coisa que você goste muito de comer, eu quero deixar de lado, não vou fazer isso na quaresma. Deixar alguma prática que você goste, mas não, eu vou abdicar disso pela minha evolução como cristão, vamos dizer assim, né? Então é um tempo de preparação, um tempo penitencial, né? Que engloba essas semanas, da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa, ali na quinta-feira à tardinha, mais ou menos. Eu lembrei disso. Eu falo agora da pessoa fazer essa penitência lá em casa, a esposa vai fazer uma penitência de doce. Ela já disse pra mim que na quaresma não entra doce. Aí eu digo, eu não sou tão fã, mas ela é muito viciada em doce. Então ela já colocou isso na regra. Aí eu disse, beleza, vamos aí trabalhar. Vamos fazer. Aí existem 3 coisas na quaresma que são essenciais. É como se fosse o tripé da quaresma. Na quarta-feira de cinzas, o evangelho é sobre isso. Jesus fala sobre o jejum, que é a penitência, né? É um tipo de penitência. O jejum, a esmola, que é a caridade, né? Você estender a mão para o próximo, e a oração, né? São 3 coisas que, se o cristão quer fazer bem a quaresma, deve cumprir as 3 coisas. Rezar, se já rezar um pouquinho mais, né? A penitência, tirar alguma coisa, como sua esposa tirar o doce. E a caridade, né? Ser caridoso para com o próximo. Não é que é só na quaresma, mas na quaresma intensificar isso ainda mais, né? Reforçar isso ainda mais, para que se prepare bem para chegar à Páscoa e esteja com o coração um pouco melhor. Para quando, na vigília pascal, renovar as promessas batismais, dizer, eu renuncio ao demônio e eu creio em Deus, seja uma coisa realmente do coração, né? Você se preparou para dizer aquilo ali, e pela sua preparação você pode dizer, não, nessa Páscoa eu estou um pouquinho melhor, mas estou melhor e estou me comprometendo com Deus de continuar buscando ser mais dele, né? Ser mais cristão de verdade. E esse lance de ser um pouco antes da Páscoa é justamente por isso? Justamente por isso, é um tempo de preparação para a Páscoa, né? Páscoa. Quaresma e Advento, né? O Advento prepara para o Natal, a Quaresma prepara para a Páscoa, né? A igreja sempre tem essa didática, vamos dizer assim, essa pedagogia, que a gente chama de mistagogia, né? É introduzir no mistério. De antes dos tempos fortes, que são Páscoa e Natal, tem um tempo de preparação, né? Para não chegar assim, cair de paraquedas no tempo forte, né? Tem um tempo de você ir se preparando para celebrar aquilo ali com mais consciência, né? Saber o que está celebrando, né? Esse é o intuito da igreja com a Quaresma. E também é importante que é isso que eu digo, conecta um movimento, essa preparação para uma grande data de lembrança da igreja, que é a Páscoa, a passagem, né, que tem todo aquele movimento da paixão de Cristo na Semana Santa, né? Sim. É um momento realmente, como o senhor disse, é uma preparação para que a pessoa vá por um momento fazer essa renovação, essa como é que eu vou dizer? Renovação de votos, no caso com aliança com Cristo, bem mais forte, né? Sim. Mais consciente, né? Mais consciente. E aí a Páscoa é isso, né? É paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Para nós cristãos é o que há de mais importante, né? A Páscoa, né? Cristo ressuscitou. Essa é a base da fé de tudo. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, né? A ressurreição. Eu, como cristão, tenho que crer que Cristo venceu a morte. Cristo é o Senhor, é Deus vivo e verdadeiro. Se eu não creio nisso, pronto, todo o resto está perdido. Não tem nenhum sentido de ser se a base que Cristo ressuscitou não existir, né? Então a festa mais importante é a Páscoa. Muitos acham que é o Natal, né? O Natal é a festa mais importante para os cristãos. É importante também, mas mais importante é a Páscoa, depois o Natal, né? A Páscoa é o mais importante. É porque, salvo engano, também me corrija se estiver errado, padre, eu acho que a Páscoa, como o senhor bem disse, ela também revela ela mostra como Jesus é mais do que um homem na Terra, né? Sim, exatamente. Sim, foi muito mais do que isso. Então, a passagem dele para o outro plano, a ressurreição dele... A ressurreição, provou. Exatamente. Mostra a divindade dele, né? Tanto é que muita coisa da vida de Cristo, do ministério dele, ele foi fazendo e muita gente não foi compreendendo.
quando ele ressuscitou, quando enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles olharam para trás e entenderam, não, tudo que ele fez agora tem sentido. Tudo que ele realizou, tudo que ele pregou, agora meio que caiu a ficha, né? A gente entende agora o que ele fez, né? E aí eles começaram a anunciar isso. Anunciar que o Cristo viveu entre nós, padeceu, morreu e ressuscitou. O evangelho inicial é esse, né? Foi pregado primeiro. Depois é que foi escrito, né? A gente não pode achar que Jesus estava fazendo, tem alguém lá meio que escrevendo, né? O que ele ia fazendo. Não, eles viveram tudo aquilo, pregaram tudo aquilo com palavras e depois foram colocando por escrito tudo aquilo para conservar e para que as comunidades que fossem surgindo pudessem ter aquele encontro com o acontecimento Cristo, né? A vida e a morte, paixão e ressurreição do Senhor. Então, o Evangelho, a gente lê o Evangelho com a luz da Páscoa, da ressurreição, né? Eu tenho que ler o Evangelho do domingo passado, a cura do leproso, sabendo que isso aqui não é só um acontecimento, é um acontecimento que ultrapassa aquele acontecimento, né? Pela luz da Páscoa, né? Para nós agora é fácil fazer isso. Para quem viveu aquele momento com Cristo, viu aquilo ali, despertou uma fé no coração para chegar à ressurreição, né? É o momento principal da vida do nosso Senhor. E também fazendo a conexão com o que o padre está falando, eu vi recentemente um artigo que falava sobre as religiões do mundo e a religião cristã, por que também ela se tornou tão talvez propagada no mundo e diferente um pouco das outras, é o exemplo de Cristo. Outras religiões têm uma base também sólida na questão dos valores, são valores até para algumas religiões têm valores parecidos, judaísmo com a cristã, mas ter um Cristo, ter a figura do Cristo como exemplo se diferenciou, porque talvez outras religiões não tivessem um salvador, não tenham tido um salvador como Jesus, que fez o que fez e entregou a vida. Esse ato marca muito e diferencia muito de outras religiões. Ninguém deu tudo, fez tudo o que fez e deu a vida, inclusive diante do Pai, e disse, nem em nenhum momento se arrependeu. Até na cruz, ele até perguntou por quê, mas ele deu a vida pelos outros. Então, você acha que nenhuma outra religião teve uma figura tão marcante como Jesus Cristo. Exatamente, porque é o Filho de Deus, né? É Deus que veio caminhar no nosso meio, né? Você não encontra isso em nenhuma outra religião. As religiões outras, elas dizem que tem profetas, né? Homens enviados da parte de Deus, né? Maomé, né? É um profeta. Moisés e Abraão para os judeus, né? Mas nós temos o Deus vivo e verdadeiro que veio caminhar no nosso meio, né? Nenhuma outra religião diz que Deus desceu e veio, né? Isso. Então o cristianismo diz isso, nós cremos nisso, né? Então isso é o que é a força para que o cristianismo continue crescendo no mundo e conquistando os corações por saber disso. O nosso Deus veio, ele se aproximou da gente, né? Não é só uma conversa, não é só alguém que falou de Deus. É o Deus mesmo que veio caminhar em nosso meio, né? Por isso que tem essa força toda, né? Nós somos cristãos porque cremos que Jesus é Deus, é o Senhor, né? Por isso estamos aqui como cristãos. Né? A gente não poderia encaminhar melhor essa conversa, senão por esse lado. Já está convidado para uma próxima. Né? Já para a gente discutir outros assuntos. Isso que quem sabe lá perto do Natal, que é outra data importante, como o padre falou. E nem só perto de data importante, para a gente trazer até para ver qual é a ideia da igreja diante dos problemas sociais mesmo, dos dilemas aqui que vai acontecendo, e é muito importante esse papel de estar ali, ser sempre combativo nesse sentido, né? De esclarecer certas coisas que andam perdidas por aí, né? Ou intencionalmente ou sem intenção. Né? O padre, como também hoje as pessoas podem encontrar hoje o senhor reforçando, o senhor é pároco da Igreja Matriz de Senhora Santana, e como é que é a rotina lá, as missas, rotineiramente, como é que acontece? Fala pra gente só, para recapitular isso, ou seja, tem os domingos, tem as semanas do senhor passa, recapitula pra gente encaminhar. De um modo geral, assim, na Igreja Matriz, nós temos toda quinta-feira, né, uma missa cedinho, 6 da manhã, adoração ao Santíssimo Sacramento o dia todo, e às 18 horas, a bênção do Santíssimo e a missa logo em seguida. No sábado, a missa com os feirantes, 9h30, e a missa da noite, 7h30. E no domingo, 3 missas, né, 7 da manhã, 9h30 e 7h30 da noite. Na Igreja Matriz, essa é a programação da semana. Terças e quartas à noite tem missas nos bairros aqui de Santana, é sempre algum bairro diferente. E na sexta-feira à noite, quando não é a primeira sexta-feira do mês, a missa na Capela São Pedro. E às tardes, as missas nos sítios, né?
terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à tarde, missas nos sítios, né? Então essa é a agenda praticamente da semana. Os padres, tanto o Frei Jarilson como eu, confessamos rotineiramente nas quintas-feiras de manhã e nos sábados de manhã na Igreja Matriz. A gente atende confissão, uma conversa, alguém que procura a gente para pedir alguma orientação. Ordinariamente é assim. Mas depois de uma missa ou antes de uma missa, a gente pode atender alguém também ali, se precisar, a gente sempre está ali para atender. Só se não puder por conta do horário, né? Às vezes termina uma coisa, já tem outra depois, aí a gente não pode naquele momento, mas encaminha, né? Olha, hoje eu não posso, tal dia, você vem, ou depois, a gente vai conversando. Mas no ordinário das coisas é assim a programação da gente, né? Sempre está para atender as pessoas, celebrar e também os compromissos com os movimentos da igreja, né? Sempre tem uma reunião, às vezes uma palestra, uma conversa com alguém, sempre vai aparecendo algumas situações, né? É isso. Mário, estou super satisfeito. Padre, eu só queria agradecer ao senhor pela sua disponibilidade. O seu tempo é muito precioso e a gente fica muito feliz. Foram quase 2 horas, umas 2 horazinhas de boa conversa. Foi. O instante passa, né? Passou ligeiro. Mas Ele começou, percebi, ele começou nervoso aqui, mas depois foi relaxando. Aí todo convidado. Eu disse a ele, todo convidado. Os primeiros 30 minutos é mais, assim, mais tenso. Mais tenso, aí depois a gente vai. Espero que o senhor tenha gostado e muito bom. Fico muito feliz, viu, pela sua presença aqui. Eu gostei muito, né? Embora não tenha tanto jeito, né? Com essas mídias sociais, mas gostei muito da conversa, né? Como vocês mesmos disseram, né? Não é um script programado, né? É uma conversa e os temas vão surgindo, né? Então isso é muito tranquilo, a gente consegue conversar bem assim. Até porque eu acho que essa é uma maneira melhor, porque naturalmente as dúvidas que nós temos aqui desse lado são a maioria das dúvidas do pessoal de casa. Então, assim, é transmitir o que o pessoal de casa queria em uma conversa, né? Sim, Às vezes não dá tempo da gente conversar tudo que a gente quer, obviamente, mas em outras oportunidades eu garanto que é isso. Estará conosco. Com certeza. E assim, eu deixo até o recado para todo mundo que está assistiu até agora. Se tiver alguma dúvida que não ficou esclarecida aqui, pode botar nos comentários, comenta. Quem sabe em outro papo seja também tema de outra conversa. E é isso. Novamente agradecer ao Padre Mário. Mais uma semana concluída, mais um bate-papo, não é isso? E muito bom bate-papo, né? Muito bom. Dá aqueles recados básicos. Quem não curtiu, compartilha. Comenta nessa live, vê as outras lives que a gente tem, que tem muita live boa, tem muita conversa boa, tem mais de 1 ano da gente aqui, mais de 60 conversas nesse podcast Café com Moído. E é isso. Até a próxima semana com mais um bate-papo no podcast Café com Moído. Tchau, tchau.